Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 261. As duas damas podem fazer uma reverência uma à outra antes de escolher seus Pokémon, disse o juiz. Aqui estava ela. Yellow estava prestes a participar de sua primeira rodada do torneio Battle Chatial desde Cerulean City. Mesmo sabendo que precisava relaxar e manter a cabeça fria, ela não conseguia evitar o nervosismo. Mesmo que ela conseguisse vencer até a rodada final, ainda havia a possibilidade de alguém mais poderoso estar lá também, e ela parecia estar bem. E se ela perdesse? E se ela perdesse o primeiro round novamente? Ash a abandonaria porque ela era fraca? Ele a deixaria para trás porque ela era um fardo para sua missão? Ela não podia deixar isso acontecer. Agora você pode escolher seu Pokémon, o juiz anunciou. Gatinha, eu escolho você. Yellow gritou enquanto enviava o Alpha Beedrill, assustando efetivamente seu oponente e o público. Enquanto isso, Austin coçou o queixo. Qual era o plano de jogo de Amarelo? Por que ela enviou seu Pokémon mais forte na primeira rodada? Gulp, eu escolherei Melto, a outra garota respondeu enquanto enviava seu Pokémon. Na plateia, Lucario imediatamente colocou as patas nos ombros de Austin enquanto Pikachu pulava para o lado. Os instintos de Pikachu surgiram naturalmente quando a aura de Austin aumentou quando ele viu Melto. As tatuagens da aura de Austin brilharam um pouco antes de ele se acalmar. Esse Melto era diferente do Melto da equipe Rocket. Parecia um Melto típico. Era feminino, tinha 4 patas em vez de 2 e não tinha fala humana. Acalmar. Lucario exclamou calmamente enquanto tentava suprimir a repentina explosão de aura de Austin. Este é um desafio oficial do Battle Chatial entre Yellow e Elsa. Não haverá limite de tempo. Comece. O juiz gritou enquanto rastejava lentamente em direção a Elsa. Ele não era um grande fã de Pokémon do tipo Bug, especialmente Beedrill. Aérea X. Amarelo ordenou. Kit desapareceu de repente com a velocidade de um asa aéreo, reaparecendo acima de Melto com seu ferrão brilhando com uma aura esverdeada enquanto Melto enfrentava a tesoura X de frente. Devido à forma especial como a sala foi construída para as batalhas, ela evitou que seus treinadores e quaisquer espectadores sentissem as vibrações. Melto estava lutando para se manter de pé, o que Yellow usou a seu favor. Picada venenosa. Amarelo gritou. Kit disparou uma saraivada de agulhas brilhantes que atingiu Melto em cheio. Ainda não terminamos. Melto, use Scratch. Elsa ordenou. O Melto então soltou um grito estridente, fazendo com que todos os outros, exceto Austin e Lucario, tapassem os ouvidos. Kit recebeu o peso do ataque e sua defesa foi drasticamente reduzida. Use ataque rápido, Melto. Elsa ordenou enquanto seu Melto avançava em grande velocidade e se chocava contra Kit. Cortador endurecido. Yellow ordenou enquanto Kit se levantava no ar enquanto todo o seu corpo brilhava metálico por um segundo antes de seu ferrão chover sobre Melto. Use o ataque rápido para esquivar Melto. Elsa gritou. Melto caiu no chão enquanto seu corpo mostrava muitos danos do combo endurecimento e Fury Cutter de Kit. Use raio Melto. A garota chorou. O Melto não conseguiu pois o cortador de fúria causou muitos danos quando o felino foi jogado para trás no chão derrotado. Temos um vencedor. Melto não consegue lutar, o que faz de Yellow e Beedrill os vencedores do primeiro round. Anunciou o juiz enquanto agitava sua bandeira na direção de Amarelo. Pica. Yellow olhou para cima e viu Pikachu e Lucario torcendo, mas seus olhos estavam fixos em apenas uma pessoa. Austin apenas sorriu e acenou com a cabeça. Foi um momento muito difícil, mas Amarelo conseguiu vencer as 2 rodadas seguintes. Yellow usou Tente e Dodge para lutar nas próximas rodadas. Yellow se sentiu um pouco melhor depois de vencer os próximos 2 rounds da maneira certa, pois não queria dominar seu oponente. Não era como se ela estivesse lutando por sua vida. Austin e os outros estavam no saguão. Eles tiveram 5 minutos de descanso para se prepararem. Agora a rodada final do Battle Chatial Challenge estava prestes a começar, e o último oponente de Yellow foi alguém que pegou Austin de surpresa. Um jovem garoto de cabelos verdes da região de Oen que se tornaria rival de Mai no anime. Atraiu. Austin se perguntou se Drill havia deixado a escola Pokétech depois de derrotá-lo ou depois de se formar naquele instituto lamentável. Yellow e Drill estavam agora em cada extremidade do salão de batalha prontos para se enfrentarem. Yellow olhou para Drill com extrema determinação, embora tivesse visto Austin humilhar esse treinador, mas depois de todas as batalhas que teve com Austin, ela tinha uma coisa gravada em sua mente por Austin. Nunca subestime seu oponente. Yellow tinha seu foco completamente na batalha à sua frente. Ela se sentia mais do que pronta agora e estava determinada a receber o posto de viscondessa. Enquanto isso, Austin estava se perguntando quem Yellow escolheria nesta batalha. Não poderia ser Kit, Dodge ou Tente, já que ela havia dado a todos eles a chance de lutar. Ine, Dratini, não gostava muito de batalhas então sobrou apenas uma. Chuchu, Pichu, esta é uma partida oficial do torneio Battle Chatial. Quem vencer esta rodada receberá sua placa e passará para a próxima classificação. Os treinadores agora podem fazer uma reverências aos outros e escolher seus Pokémon. O juiz anunciou. Yellow e Drill obedeceram e fizeram reverências educadas um ao outro, mas Austin pôde ver um sorriso arrogante no rosto de Drill. Amador, Austin pensou enquanto estreitava os olhos. Chegou a hora de escolher seus Pokémon. Saia, Chuchu. Yellow chamou assim que jogou a Pokébola. Você deveria ter usado seu Beedrill lá dentro. O que um ratinho pode fazer contra mim? Deixe-me mostrar como é um Pokémon realmente forte. Drill gritou enquanto Yellow e Chuchu olhavam para o treinador detestavelmente arrogante. Ivysaur, eu escolho você.
Drill então jogou a Pokébola. Todos assistiram quando um Pokémon parecido com Bulbasaur apareceu. Era um pouco maior que e tinha um tom mais escuro de azul. Em vez de um bulbo nas costas, ele floresceu em botão. Quanto tempo você acha que levaria? 10 minutos, Austin respondeu. Oh, quanta confiança você tem em sua donzela. Bem, acredito que levaria 7 minutos. Lucario respondeu de volta. Qual é a aposta? Austin disse enquanto olhava para o sorridente Lucario. Por que não crescemos ou vamos para casa? Eu estou ouvindo. Ao ouvir tudo que a dupla dizia, Pikachu não pôde deixar de suar. Esses dois eram loucos. Parágrafo MAC, existem muitos pokémons conhecidos por dar carinho aos seus treinadores e outros pokémons. Junfufluf é conhecido por usar aroma doce e atração, enquanto Gardevoir não precisa de ataques para atrair mais afeto do que costuma suportar. E ainda assim, de todos os pokémons do mundo, o mais afetuoso de todos eles não é feito de penugem ou pele, mas de lama, pois o pokémon mais afetuoso é Muk. É para seu maior descontentamento que um Muk tentando receber um abraço seja como um Jigglypuff que se imagina um ídolo da música pop e seus corpos são gordurosos ao toque. Propensos a sugar as mãos e a exposição prolongada pode resultar em doenças, e talvez pior, se um Muk suportar isso, ele ainda não terá braços para abraçar seus treinadores. É muito mais comum eles usarem frustração do que retorno em combate. Isso também é uma fonte de tristeza para os treinadores, pois se um treinador suportar o afeto de seu Muk ou mesmo gostar dele, ele se verá na posse de um Pokémon extraordinariamente poderoso. A maioria dos Muk não é notável em batalha, mas isso ocorre porque seu verdadeiro potencial permanece inutilizado. Muk, assim como as garotas mágicas e Beardramon, é alimentado pelo poder do amor. Capítulo 262. Austin e os outros observaram um Pokémon parecido com Bulbasaur aparecer. Era um pouco maior que e tinha um tom mais escuro de azul. Em vez de um bulbo nas costas, ele floresceu em botão. Um Ivysaur. Yellow murmurou enquanto pegava sua Pokédex. Ivysaur, o Pokémon semente e a forma evoluída de Bulbasaur. A exposição à luz solar aumenta sua força e faz com que o botão em suas costas cresça, disse o Pokédex. Yellow esperava que Chuchu pudesse enfrentar o desafio. Ah, você acha que pode me derrotar com isso? Drill provocou Yellow, mas não recebeu muito de Yellow. Ela age igual a você, comentou Lucario. Elaborar. Agora, você não pode ser tão denso. Aquela sua donzela imita seu estilo de luta em um grau quase assustador. Ela não é minha donzela, Austin respondeu enquanto seus olhos nunca deixavam o campo de batalha. Poderia ter me enganado? Na sua idade, tenho certeza de que há muitas coisas que poderiam enganar você. Esta partida não terá limite de tempo. Comece, o juiz gritou. Trovoada. Amarelo gritou. Peach esfregou suas bochechas, liberando uma onda de eletricidade que atingiu Ivysaur em cheio, fazendo-o gritar. Sacuda-se, Ivysaur, e use Vini VIP. Drill ligou. Ivysaur então disparou suas vinhas e as jogou em Chuchu. Chuchu entrou em pânico e tentou fugir, mas as vinhas o seguiram e o agarraram. Chuchu foi então levantado do chão e lançado no ar. Pipito. Agora que você tem o controle, você sabe o que fazer, Ivysaur. Drill contou. Ivysaur então começou a jogar Chuchu no chão com suas vinhas, mas devido ao seu pequeno tamanho, Chuchu conseguiu escapar. Soco de trovão. Amarelo ligou para Chuchu. Peach então disparou em direção a Ivysaur com suas pequenas patas brilhando com eletricidade, mas Ivysaur estava pronto desta vez e saltou para fora do caminho, apesar da velocidade do Pokémon rato. Em seguida continuou a bater Chuchu no chão com um chicote de videira. Isso não é bom se Ivysaur for rápido o suficiente para sair do caminho, pensou Yellow. Ela então percebeu como as vinhas estavam presas ao Ivysaur e teve uma ideia. Raio nas vinhas. Amarelo chamou. Ah não. Ivysaur, jogue Pichu longe de você. Drill chorou. Ivysaur balançou suas vinhas e jogou Chuchu no ar, mas não antes de Chu ser capaz de colocar fogo nas vinhas de Ivysaur com Thunderbolt. O fogo percorreu as vinhas até chegar a Ivysaur, onde começou a queimar. Chuchu conseguiu cair de pé apesar do arremesso poderoso. No entanto, ainda mostrava sinais de cansaço. Enquanto isso, Ivysaur retirou suas vinhas para dentro de si para parar o fogo. Use Sweet Senten, Ivysaur, chamou Drill. Ivysaur então liberou um aroma de seu botão que se dirigiu para Chuchu. Chuchu respirou o cheiro e ficou com uma expressão relaxada no rosto. Parecia tão pacífico. Tente sair dessa. Yellow gritou que iria usar seus poderes em Chuchu, mas se conteve. Não foi justo. De que adiantaria essa vitória se ela se afastasse um pouco? Chuchu não pareceu ouvir Amarelo, pois continuava com um sorriso pacífico no rosto. Use Lex Seed agora que Peach está distraído. Drill ligou. Ivysaur então lançou uma semente de seu botão direto em Chuchu. Chuchu não estava prestando atenção por causa do Sweet Senten. A semente pousou em Chuchu quando as vinhas começaram a cobri-la. Isso tirou Chuchu do transe e ele começou a lutar. Pi. Ele chorou de dor quando sua energia começou a ser exaurida. Parece que alguém melhorou, Austin comentou de lado com Pikachu concordando enquanto Lucario nem se incomodou em perguntar enquanto olhava para baixo. Dito estava espiando lentamente pela beirada, esperando que ninguém o visse. Vamos vencer com takedown, Ivysaur. Folha chamou. Ivysaur começou a atacar Chuchu. O Pokémon Mouse não foi capaz de se mover muito bem porque ficou preso dentro da Lex Seed. Não seria capaz de sair do caminho a tempo. Yellow olhou preocupada, pois sabia que Chuchu estaria em apuro se fosse atingido por outro ataque. Tinha que haver algo que ela pudesse fazer. Use onda de choque, ela chamou. As bolsas nas bochechas de Chuchu brilharam antes de liberar uma grande quantidade de eletricidade em uma onda unidirecional. O poder de ataque também incinerou as vinhas de Leech Seed e navegou em direção a Ivysaur. O Pokémon Semente estava prestes a colidir com Chuchu quando Yellow ordenou o ataque, então recebeu a onda de choque a queima-roupa. Ivysaur gritou de dor ao ser queimado pelo calor da eletricidade.
o Pokémon Mouse saltou para longe de Ivysaur e começou a ofegar pesadamente. Yellow esperava que isso fosse o suficiente para derrubar Ivysaur. O que ela não esperava era que a habilidade especial de Ivysaur, Overgrowth, também fizesse efeito. Os olhos de Ivysaur pareciam ter um certo fogo enquanto suas plantas pareciam crescer. Yellow ficou preocupada porque sabia que os movimentos do tipo grama de Ivysaur ficaram muito mais poderosos. As coisas ficaram muito piores do que já estavam. Tudo bem. Agora que sua habilidade especial também foi ativada, use Razor Leaf. Drill ligou. Onda de choque. Amarelo gritou. O Pokémon Semente então começou a atirar um enorme fluxo de folhas afiadas em Chuchu, que retribuiu liberando uma liberação de eletricidade de alta voltagem. Não acho que isso esteja nos levando a lugar nenhum. Eles estão equilibrados. É melhor que Chuchu acerte um golpe direto enquanto posso. Pensamento amarelo. Ela então gritou, Thunderbolt. Drill deve ter pensado da mesma forma quando ordenou que seu Ivysaur usasse seu ataque mais forte até agora, Petal Dance. Uma rajada de folhas grandes e brilhantes disparou da planta em Ivysaur enquanto Chuchu disparava um raio. Os ataques voaram pelo ar e se conectaram no meio do caminho, criando uma grande explosão. A força da explosão jogou cada Pokémon para trás enquanto a fumaça os engolfava. Logo, a fumaça cobriu todo o centro do salão de batalha onde os Pokémon estavam. Todos na sala esperaram atentamente que a fumaça se dissipasse, especialmente Drill e Yellow. Eles sabiam que seus Pokémon estavam no limite e se perguntavam se haviam conseguido passar pela explosão. Depois do que pareceu uma eternidade, mais cerca de 30 segundos, a fumaça se dissipou. Tanto Ivysaur quanto Chuchu estavam de pé e olhando fixamente um para o outro. Cada treinador suspirou porque eles teriam que lutar ainda mais. Então, sem aviso, o Ivysaur de Drill caiu no chão, derrotado. Todos ficaram em choque por um momento. Ivysaur não pode lutar. O vencedor é Pichu, e aquele que subir na classificação hoje será amarelo por vencer o torneio. O juiz chamou. Yellow ficou em estado de choque por um momento. Ela tinha feito isso. Ela tinha acabado de ganhar seu primeiro torneio Battle Chatial. Talvez ela fosse capaz de ser treinadora, afinal. Muito bem, Chuchu. Yellow gritou enquanto corria em direção ao seu Pokémon. Ela então se ajoelhou. Você foi ótimo. Ela elogiou. Chuchu deu um sorriso cansado antes de cair de exaustão também. Yellow sorriu com simpatia e pegou seu Pokémon nos braços. Parágrafo Mac. Shelder é um Pokémon que raramente se move, carrega consigo suas casas, e seus corpos redondos e negros são facilmente confundidos com uma vida vivida na escuridão literal. Isso os tornou a metáfora perfeita para a comunidade Hikikomori do mundo Pokémon, e de fato, entre esses reclusos e os fóruns que frequentam, o nome Concha Humano se tornou um termo de referência comum. Além disso, Shelder é um Pokémon que requer poucos cuidados. Desde que tenham um amplo suprimento de comida e um tanque de água para permanecer, eles são mais fáceis de cuidar e têm vida mais longa do que a maioria dos peixes. Na verdade, do que a maioria dos Pokémons de grama também. Eles são, no entanto, extremamente indiferentes ao contato humano e, paradoxalmente, só criarão vínculos verdadeiros com os treinadores mais antissociais. Quando um Hikikomori, ou mesmo qualquer pessoa que tenha um vínculo verdadeiro com seu Shelder, morre em sua casa, de suicídio ou overdose de drogas, definhamento ou mesmo de velhice, o Shelder também morrerá. Alguns dizem que é a morte do Shelder que mata o treinador e não o contrário. Embora não se acredite comumente nisso, é difícil determinar, pois os eremitas e os Shelder têm expectativa de vida semelhante. Quando isso acontecer, o espírito do Shelder flutuará para fora de seu corpo e se transformará em Gastly. Uma vez transformado, ele protegerá a paz da alma de seu treinador, espantando todos os intrusos até que seja capturado ou a sala exorcizada. Capítulo 263. Que show que você fez aí! Lucario elogiou. Pikachu. Pikachu concordou. Você passou no último momento. Você deveria estar orgulhoso. Austin disse. Yellow corou e desviou o olhar. Poucos minutos depois, os amigos estavam no saguão, onde Nesse apresentou a Yellow seu certificado e símbolo para mostrar que ela havia alcançado o posto de viscondessa. Ela até recebeu uma pequena maleta para guardar os itens. Muito bem, senhora. Espero que você participe de torneios futuros, disse Nesse a ela. Pode apostar. Yellow disse animadamente enquanto olhava para seu certificado e símbolo com alegria. Ela teve um grande aumento de confiança agora que venceu seu primeiro torneio oficial do Battle Chatial. Talvez ela pudesse alcançar o posto de duquesa, afinal. Ash, qual é o nosso próximo destino? Amarelo perguntou curiosamente. Vamos conhecer Bill, Austin respondeu enquanto lia um anúncio na Pokénet sobre pedras da evolução. Vamos viajar tão longe? Não. Então como vamos chegar lá? Austin franziu a testa e apontou para o céu. Mas você não tem medo de altura? O medo é o imposto que a consciência paga a culpa. Lucario, Yellow e Pikachu olharam para Austin confusos. O que? Região de Sinnoh? O professor sorriu para seus alunos. Pokémon tem 3 estágios evolutivos. Isso é algo que todo mundo sabe. Mas é verdade? Pense nisso. Muitos Pokémon têm apenas 2 estágios e alguns nem evoluem. Agora as pessoas dirão que o que quiseram dizer que é importante é que o máximo são 3 estágios. Mas isso também não é verdade. Existem famílias de Pokémon com terceiros estágios alternativos como Ralts, ou Eevee para os quais acabamos de descobrir um 9º estágio. Então as pessoas dizem bem, qualquer Pokémon individual ainda pode experimentar no máximo 3 formas ao longo de sua vida. Mas mesmo isso foi provado errado pela descoberta da Mega Evolução. Ele clicou no próximo slide e começou. O número 3 aparece muito no folclore, mesmo fora dos Pokémons míticos. Por exemplo, ele olhou para o slide e parou, parecendo tão surpreso quanto os alunos. O slide mostrava pinturas de 3 Pokémons que Cynthia não reconheceu, um canino, um plateuminto e uma espécie de bípede gigante, todos com o mesmo esquema de cores verde e preto. Ele riu depois de um segundo.
Certo, eu coloquei isso primeiro. Ele tossiu e encarou a turma novamente. Isso é muito emocionante. Em Kalos eles têm outra trindade, os 3 pokémons que você vê aqui. Mas recentemente pesquisadores testemunharam um desses pokémons se transformar no outro, provando que são apenas formas diferentes do mesmo pokémon. Ou bem, ele acenou com a mão com desdém. O Instituto Lumiose está insistindo que só porque o verme se transformou em canino não prova que o bípede também é o mesmo pokémon, mas ele deu de ombros. Pesquisas preliminares já mostram que o verme é capaz de absorver mais células, então as pessoas têm certeza de que veremos pelo menos mais uma forma. Talvez isso tivesse sido percebido antes se tivéssemos nos concentrado no fato da questão. 3 pokémons que mostravam sinais de algum relacionamento entre si, mas sem nenhuma evidência clara apontando qual era esse relacionamento, em vez de escolher uma opção e assumir que estava certa até ser explicitamente refutada pelo peso da evidência. Desta vez, ao clicar em avançar, o professor fez questão de conferir o slide, outra exibição da pintura rupestre, com espaço para anotações embaixo, e deu um pequeno "Ahá". Então vamos voltar a isso. Primeiro, vamos listar o que podemos ver com certeza aqui. Cada uma das luzes parece ter o mesmo tamanho. E podemos dizer uma coisa disso, que é que isso significava ser capaz de identificá-los por sua imagem. Ou eles são intercambiáveis ou sua posição os identifica. Isso não se encaixa bem com a trindade do lago, onde cada um deve representar uma virtude separada e específica. Na iconografia confirmada da trindade, eles são sempre identificáveis individualmente, geralmente pela cor, se nada mais. Então, vamos ver o que podemos inferir de suas posições. Vemos que as luzes estão dispostas em um triângulo, uma acima e 2 abaixo, circundando um ponto central. Ele olhou para a classe. Alguém aqui está familiarizado com a mitologia draconida? Os alunos trocaram olhares entre si. O professor acenou com a mão de forma apaziguadora. É muito obscuro. Os draconidas são um povo antigo e extinto que viveu em Oen. O registro mais completo que temos de suas crenças vem de um missionário que viveu há 100 anos. De acordo com suas anotações, os draconidas acreditavam que o mundo era o domínio de 2 demônios, a terra e o mar, mas eles foram dominados por um salvador do céu. O sinal tocou e todos imediatamente procuraram suas malas. Para o seu dever de casa hoje à noite, disse o professor em meio ao barulho, pense em outras interpretações que possam caber. Por exemplo, não existem 3 pedras que evoluem em véi? Cynthia colocou a bolsa no ombro e se preparou para sair, mas algo a incomodava. Suspiro, eu me pergunto o que Austin estava fazendo? Da última vez que ele me contou, ele queria que Bill examinasse Charmeleon. Canto, farol de Bill. Austin bateu na porta do farol, recuou e esperou. Bateu novamente. Nada. Quando você mencionou esse personagem do Bill, você esqueceu de mencionar se ele ainda estava vivo? Lucario perguntou, olhando em volta. Talvez ele esteja de férias, disse Yellow, olhando para a pilha de jornais na varanda da frente. Um PJ desceu, depositou outro jornal e saiu voando. Não, ele disse que estaria aqui, disse Austin enquanto fazia um barulho desdenhoso e virava o tapete de boas-vindas. O que você está fazendo? Amarelo perguntou. Olhe isso, uma chave. E tão convenientemente colocada. Isso é incrível, disse Yellow enquanto Austin revirava os olhos. Só se você quebrar alguma coisa. Agora foi a vez de Amarelo fazer aquele barulho desdenhoso. Ah, ok. Nariz amarelo. Então, mais alto, alô? Austin olhou ao redor antes de entrar. Lucario, o que você está fazendo? Austin sibilou. Ser intrometido. Como é? Lucario perguntou. Austin suspirou antes de segui-lo, escorregando levemente nos papéis espalhados por toda parte. Era uma sala bem iluminada e desordenada, com cortinas fechadas, caixas empilhadas sobre livros e muito lixo eletrônico espalhado pelas paredes. O centro aproximado, onde o grupo estava agora, era provavelmente a área mais limpa com uma camada de papéis. Os olhos vermelhos de Austin se iluminaram quando um pensamento preocupante encheu sua cabeça. Algo pode ter acontecido com Bill. Parágrafo MAC? O nome da vila costeira varia de relato para relato, assim como do herói e a identidade do Pokémon dragão envolvido. Encanto, é um Dragonite, em Oen, um Salamense, ensino, um Garchomp. A história é desconhecida em Johto, talvez porque não houvesse dragão para o qual pudesse ser transposta. Em todas as variantes da história, o dragão é retratado como um tirano horrível. As pessoas da aldeia estão assustadas demais para levantar um dedo, e um jovem treinador com apenas um Cloyster que não consegue vencer nem mesmo as crianças da aldeia em uma batalha Pokémon é o único com coragem para revidar. Ele pega um navio para o covil do dragão ou surfa nas costas de seu Pokémon, e nas profundezas da caverna local, ele confronta o dragão. Em algumas variantes, ele segura uma lança de gelo dada a ele por seu Cloyster, em outras, ele ordena que o Cloyster use o ataque e cicle espear. Na realidade, ele lutou ao lado de seu Pokémon, atirando lanças nos olhos do dragão e matando-o com um tiro sextuplo. Nas aldeias outrora aterrorizadas, pois há muitas que afirmam ser a fonte da lenda, as celebrações ainda acontecem no dia da morte do dragão, centradas em torno de uma matança cerimonial do dragão por um Cloyster. Na realidade, é um nocaute, embora antigamente os descendentes selvagens do dragão fossem capturados e mortos para o festival. Curiosamente, com o crescente domínio dos tipos de dragões, alguns treinadores destas aldeias trouxeram a cerimônia para a Liga Pokémon, contra dragões não instruídos a lançar a partida. Normalmente tiveram sucesso com Cloyster, mas foram desiludidos pelos seus companheiros de equipa. Capítulo 264. Precisa de Mary Mimes, disse Lucario enquanto olhava para a bagunça. Definitivamente, Yellow concordou enquanto Austin ignorou o comentário da dupla sobre este lugar que lembrava aquele desenho horrível que aqueles dois gostam por algum motivo. Olá! Todos olharam atentamente para a nova voz, um Clefairy estava parado na frente deles. Aquele acabou de falar? Amarelo perguntou, apontando. Como em inglês? É como Melto. Ei, disse Clefairy. Sou eu, Bill.
Será que Sir Bill foi morto e agora está sendo personificado por um Pokémon? Lucario perguntou. Não, Bill disse, pulando para cima e para baixo. Ash, sou eu mesmo, honesto. É só que eu estava experimentando uma nova atualização para o sistema de transferência de Poké. Esse é o sistema que você usa quando tem mais de 6 Pokémon e precisa encaixar um, e eu consegui preso e unido com um dos meus Pokémon. Parece aquele filme de Vincent Brissin, observou Austin. Espere, você se transformou em um Pokémon? Amarelo perguntou. Lenta, não é? Bill perguntou a Austin. Você não tem ideia, disse Lucario, balançando a cabeça sabiamente. Enquanto isso, Yellow estava muito ocupado apontando animadamente para Bill e praticamente gritando com Austin. Viu? Viu? Meu objetivo de vida de ser um Pokémon não parece tão bobo agora, não é? Você perdeu a parte em que isso foi um acidente. De qualquer forma, Bill interveio, acenando freneticamente. Se um de vocês for um amigo, espere até eu voltar ao dispositivo de transferência e pressione F7. Isso deve reverter e me permitir voltar ao normal. Por que você não fez isso sozinho? Não há uma reação retardada a isso. Então como isso aconteceu da primeira vez? Você deve ser difícil? É meu hobby favorito. Já entendi, disse Yellow parado ao lado do teclado. É isso, certo? Sim, perfeito, disse Bill, entrando em um armário de metal aberto. Eu não suponho que você poderia fechar o do. Lucario bateu na cara dele. Isso é maldade, observou Yellow. Tenho aversão ao rosa, explicou Lucario. Que tal deixá-lo lá e sair daqui? Ei, precisamos ajudar, argumentou Austin. Pronto? Todo mundo diz para apertar o botão. Aperte o botão, Lucario repetiu estupidamente. Pikachu disse algo com mais zelo. Amarelo apertou o botão. Era F7, certo? Amarelo perguntou. É melhor você esperar que sim neste momento. Houve um barulho, como de um forno, e depois uma batida no armário de metal. Olá? Bill perguntou. Deixar-me sair seria bom. Austin se aproximou e abriu a porta quando ficou claro que Lucario não iria fazê-lo. Um homem com cabelo laranja rebelde saiu. Oh, graças a Deus, chega de rosa, declarou Bill, examinando-se. Estou lhe dizendo, estava começando a ficar estranho. Passei a noite toda parado sob o luar sem fazer absolutamente nada. Não gostei. Ele estremeceu. O que aconteceu com Clefairy? Lucario perguntou de repente. Lucario apontou. Você se fundiu com o Clefairy, certo? Então, quando você se fundiu, o Clefairy não deveria estar neste aqui. Bill parecia preocupado ao se aproximar e abrir o segundo armário de metal. Uau, Austin murmurou. É como o filme de Brissin. Eu não tinha visto esse filme, Bill murmurou. Então, como podemos verificar para ter certeza do que aconteceu? Eu não sei, eu poderia fazer alguns testes. Ei, tente usar um movimento, sugeriu Yellow. Então podemos ver se funciona ou não. Bill considerou isso antes de balançar os dedos para frente e para trás. Eles ficaram parados por alguns momentos. E isso foi? Austin perguntou. Era para ser metrônomo, disse Bill, franzindo ligeiramente a testa. Acho que estou seguro. Ou se transformou em Splash, sugeriu Yellow. Suponho que também seja uma possibilidade. Dentro do laboratório, Bill parecia ter se transformado em uma criança com pressa de açúcar enquanto ia e voltava de máquina em máquina. Enquanto isso, Austin estava ao lado de Charmeleon quando ele saiu da ressonância magnética. Isso é alto, Austin comentou com um sorriso enquanto roçava a pele escamosa de Charmeleon. Charmeleon. Charmeleon parecia discordar do início da ressonância magnética em voz alta. Bem, não é meu pequeno dragão durão? Austin disse enquanto coçava o queixo de Charmeleon. Charmeleon se virou porque não queria mostrar seu lado afetuoso na frente de outros Pokémon. O que foi, Bill? Tenho boas e más notícias. Vamos ouvir as boas notícias primeiro. Caracteres. O DNA do Charmeleon parece ter se estabilizado. Nenhuma complicação deverá surgir em sua saúde no futuro próximo. Mas eu recomendaria um novo tipo de dieta para dar ao Charmeleon nutrientes suficientes para seu novo corpo. É bom ouvir isso, Austin suspirou de alívio enquanto colocava a mão no peito. Charmeleon não estava sofrendo da mesma instabilidade genética que o Eveid Red estava passando no mangá. Quanto às más notícias, o DNA de Charmeleon parece ter chegado a um impasse. Caracteres? Deixe-me colocar em termos mais simples, Charmeleon não pode evoluir naturalmente. Charmeleon olhou para Bill com tanto ódio que fez o cientista recuar, mas Austin parou Charmeleon, mas colocou a mão em sua cabeça. Pare com isso, ele está apenas tentando ajudar. Caracteres. Charmeleon olhou para baixo envergonhado ao ouvir a voz de seu treinador. Você disse que Charmeleon não pode evoluir naturalmente. Sim, o DNA do Charmeleon é atualmente extremamente semelhante ao de Pokémon com evolução catalítica como Eevee, Arcanine, etc. Então Charmeleon precisa de uma pedra para evoluir. Não exatamente, respondeu Bill. Charmeleon precisa de algo para induzir sua evolução, mas não sei o que é isso. Então, até encontrarmos a pedra evolutiva correta ou algo parecido, Charmeleon não poderá evoluir. Está correto. Enquanto isso, Charmeleon olhou para o chão, incrédulo. Ele não pode evoluir para um Charizard. Como se Austin tivesse sentido as emoções de Charmeleon, Austin agarrou os ombros de Charmeleon. Amigo, olhe para mim. Caracteres. Enquanto for preciso, eu prometo a você que continuaremos procurando um caminho ok. Talvez quando você evoluir para um poderoso Charizard, eu teria superado meu medo de altura e poderíamos voar no céu tanto quanto nós queremos. O que você acha disso? Charmeleon sorriu com as palavras de seu treinador antes de pular. Charmeleon disse enquanto apontava para fora. Não fique fora até tarde. Caracteres. Bem, é muito bom o vínculo que você tem aí. Bill comentou enquanto continuava. Eu também verifiquei seu Magikarp rosa. Ele não vai perder a coloração por falta de bagas pinca e sua dieta pode ser substituída. Obrigado por tudo, Bill. Não tem problema. Agora diga-me o que há com seus olhos vermelhos.
Parágrafo MAC. Existem muitas maneiras pelas quais Gastly pode ser formado. Formar-se a partir dos núcleos negros de Shellder e Cloyster é o método mais comum, mas a maioria dos Pokémon pode se tornar um fantasma quando seu espírito está muito ligado ao mundo dos vivos. E há aqueles entre os estudantes das artes mágicas que alcançam a imortalidade por transformando-se em Pokémon. Esses estudantes são comumente chamados de mágicos, mas esta é uma descrição ampla. Das 8 disciplinas da magia, apenas o mais habilidoso dos ilusionistas pode se transformar em Gastly. Mesmo os necromantes são incapazes. Isso ocorre porque o próprio Gastly é um Pokémon especializado nessa magia. Seus verdadeiros corpos são invisíveis sem o uso de equipamentos especiais ou ataques de Pokémon. Na natureza, eles frequentemente pregam peças usando luz mágica, e muitos mágicos de palco de baixo nível usam Gastly, discretamente em seus atos. Os melhores shows de mágica do mundo são realizados no topo da torre em Lavender Town. Eles são executados pelos melhores ilusionistas que morreram no ano anterior ao lado dos grandes nomes do passado. O público é composto principalmente de mortos, mas um homem ou deus chamado Fuji está presente todos os anos, e muitos fãs devotos apareceram ao longo dos anos. Alguns deles até escaparam sem serem levados de volta para a vida após a morte com o resto do público. Quanto ao programa em si, muitos foram solicitados a descrevê-lo, mas poucos falaram de forma coerente ao tentarem, e seus relatos apenas concordam que foi a melhor coisa que já experimentaram. Capítulo 265. Acho que esse Porygon que você ouviu é apenas um boato, disse Bill enquanto mostrava a Yellow como ajudar um Dratini a trocar de pele. Você é um anfitrião patético, comentou Lucario. Prazer como sempre ouvir você falar, Lucario. Não poderia dizer o mesmo. Enquanto Lucario e Bill conversavam, Austin estava imerso em pensamentos antes de tomar um grande gole de seu café escuro. Enquanto isso, Pikachu se afastou de seu treinador e da coisa horrível que ele estava bebendo. Como alguém pode beber algo tão amargo? Ei, Pikachu. Pica? Pikachu olhou para seu treinador enquanto inclinava a cabeça para o lado. O que é gordo, pegajoso e bebe muito café? Java a cabana. A piada de Austin passou direto pela cabeça de Pikachu, que apenas respondeu mostrando a língua. Tanto faz, Austin disse enquanto tomava outro gole enquanto olhava para o espetáculo à sua frente. Dratini choramingou baixinho com a intrusão, antes de se acalmar rapidamente. Ele estava desconfortável e suas escamas estavam salientes em lugares onde a pele velha havia se rompido. Ele se mexeu na cama improvisada antes de choramingar novamente. Pichu saltou dos braços de Yellow e pousou ao lado de seus companheiros de equipe, dando-lhe um rosnado calmante. Ele moveu-se para bater a cabeça contra o lado dela suavemente e arrulhou novamente. Austin e Yellow não conseguiram conter o sorriso em seus rostos enquanto Dratini tentava usar o pelo de Pichu para mudar de pele. Calma, pequena. Vou te ajudar a sair dessa situação, certo? Bill disse. Levaria quase 1 hora, ele imaginou, para tirá-la completamente de sua velha pele. Na natureza, Dratini esfregava-se em pedras ou outras superfícies ásperas para iniciar o processo. Era bastante comum que Dratini tivesse cicatrizes nas tentativas de trocar de pele. Este pequeno tinha alguns, mas nenhum que fosse perceptível. Bill começou pelo nariz dela, esfregando levemente a pele seca com os dedos para sentir o quão ruim estava. Estremecendo, ele percebeu que precisaria de algumas ferramentas. Bill voltou para sua mochila e tirou uma sacola vazia, o hidratante que ele usou antes e uma escova pequena e semi-áspera que ele poderia usar para ajudar a soltar as escamas mortas das frescas. Foi um trabalho longo, mas ele permaneceu gentil, murmurando para o dragão arisco sempre que ela começava a ficar irritada. Felizmente ele parecia gostar de Pichu, e Chuchu também gostava dele. Quando ele alcançou a cauda, os pontos costurados haviam sido parcialmente removidos, deixando apenas cicatrizes. Dratini arrulhou feliz quando Bill finalmente guardou a escova e se mexeu alegremente contra seu novo amigo. Ash, você tem um Dragonair, certo? Quer que eu lhe mostre como você pode polir suas escamas? Isso seria apreciado. Próxima manhã, mesmo que suas visitas sejam curtas, elas são sempre um prazer para mim. Bill disse com um sorriso enquanto apertava a mão de Austin. Da mesma forma e obrigado pelo kit de higiene. Austin disse. Bem, eu tenho muitos kits sobressalentes por aí. Bill disse enquanto acariciava a cabeça de Pikachu antes do grupo se despedir de Bill. Vendo suas costas ficando cada vez menores, Bill não pôde deixar de suspirar de solidão. Era bom ter companhia nesta sua propriedade remota. Porto Vermilion meia-noite? Ao norte do farol de Bill, existe um antigo porto que foi destruído na guerra pela equipe Cifer da região de Orre. Ash, o que estamos fazendo tão tarde da noite? Yellow disse enquanto esfregava os olhos. Ela parecia pronta para adormecer. Não se preocupe, você só precisa segurar esta luz para mim. Austin disse enquanto enviava Dragonair e Magikarp para a água. Car. Magikarp entrou em frenesi quando entrou na água fria, enquanto Dragonair mantinha sua beleza majestosa na água, embora todos pudessem ver que ela estava tremendo. Dragonair gritou enquanto mergulhava dentro e fora da água espirrando um pouco em Austin, que não se importava enquanto Yellow e Pikachu estavam a poucos metros de Austin. Você tem algum tipo de necessidade pervertida de entrar em água fria? Lucario perguntou ao ver Magikarp pular da água para a areia. Não, eu só preciso de algo em uma caverna sob este porto. Claro, está em uma caverna. Lucario disse enquanto olhava para Magikarp. Por que você está aqui? Você é um peixe. Carpa, está frio. Carpa, entre na água ou eu entrarei através de você. Carpa. Magikarp ficou com medo de Lucario e voltou para as águas frias do Porto Vermilion. Austin colocou o snorkel e pulou nas águas frias com Dragonair enrolando o rabo em sua cintura enquanto Lucario apertava para salvar a vida ao rabo de Magikarp que estava com medo de que o vilão o comesse. Magikarp e Dragonair pararam quando viram uma gangue de Tentacool e Tentacruel bloqueando seu caminho pelo sono. E agora? Deixe-me pensar.
Bem, pense mais rápido. Não tenho algum tipo de dispositivo mágico para me ajudar a respirar. Pare de me pressionar. Eu entendi. Austin disse enquanto enviava Clefable e Muna. Clefable entrou em pânico onde estava e começou a espirrar freneticamente. Mas as ondas psíquicas de Muna acalmaram o tipo fada o suficiente para Austin comandá-lo para manipular a gravidade para tirar alguns Tentacuol e Tentacruel de seu caminho. Depois de navegar cuidadosamente pela gangue adormecida, o grupo conseguiu entrar na caverna subterrânea que tinha um teto de cristal transparente. Austin pegou uma câmera antes de tirar algumas fotos desta cena incrível do Vermilion Dome. No centro da cúpula havia um pilar de pedra com uma coroa de cristal amarelado. Embutidas na rocha do rei estavam uma pedra de fogo, uma pedra de água, uma pedra de trovão e uma pedra de lua. Austin parecia confuso com a rocha do rei, já que ela nunca foi mencionada no mangá Pokémon quando Yellow chegou a este lugar durante sua busca por Red. Austin apenas encolheu os ombros como se isso não importasse, já que ele estava aqui pelas pedras evolucionárias. Alguém ofereceu 10.000 Pokédolars para cada pedra no Pokéne e Austin aceitou a oferta, já que ele poderia comprar comida Pokémon de primeira linha para todos por 3 meses com esse dinheiro. A razão pela qual ele sabia que isso não era uma farsa era que ele havia reconhecido as pessoas que comandavam o AD do anime. Isso é para mim? Muna perguntou inocentemente enquanto se sentava na cabeça de Austin enquanto apontava para a Pedra da Lua com sua pequena perna atarracada. Sim, Yaya. Muna disse enquanto corria para tocar a Pedra da Lua incrustada na rocha do rei. Uma luz brilhante engolfou o Vermilion Dome perturbando alguns membros da gangue Tentacool e Tentacruel. A luz se apagou revelando um Pokémon bípede e arredondado que tinha uma tromba semelhante à de uma anta. Seu corpo era roxo claro, enquanto sua cabeça era rosa pálido. Possui olhos ovais vermelhos com 3 cílios e ovais rosa escuro na testa e bochechas. As pontas de seus 4 membros atarracados são rosa escuro. Druimish vazou da marca em sua testa. Musharna. Austin não pôde deixar de sorrir ao sentir os sentimentos de êxtase de Musharna. Olha, eu sou tão grande. A voz telepática de Musharna chamou todos na caverna inteira. Desculpe, não consegui controlar o novo poder psíquico? Precisamos trabalhar nisso, disse Austin enquanto apontava Dexter para ela. Musharna, o Pokémon adormecido. A névoa do sonho que sai de sua testa muda para muitas cores diferentes dependendo do sonho que foi comido. Este Musharna é feminino e a habilidade é prevenir e telepatia. Atualmente, este Musharna conhece mente calma, onda de defesa, comedor de sonhos, visão do futuro, hipnose, aprisionamento, casaco mágico, explosão lunar, luz da lua, raio psíquico, terreno psíquico, poder armazenado, sala maravilha, bocejo, cabeçada zen, proteger, descansar, tela de luz, bola sombria, troca de aliados, refletir e salvaguardar. A idade deste Musharna é 11 meses. Parágrafo MAC. Disse que um indivíduo, humano ou Pokémon, lambido por um alter passará um período variável de tempo tremendo enquanto exibe mudanças bizarras de comportamento, e então inevitavelmente morrerá. Isto não é verdade, pois a língua de um alter causa morte instantânea. O equívoco surge porque é apenas a mente que passa adiante. O corpo do falecido permanece animado, mas é o alter que o controla, e ele treme porque nenhum alter consegue controlar perfeitamente um corpo que não é o seu. O corpo de um alter não é fraco, sendo capaz de pouco mais do que flutuar sem rumo. Sim, ele pode atravessar paredes, mas não só pode ficar invisível, mas também deve se esforçar para permanecer visível. O movimento é difícil de controlar, levemente doloroso, e eles se lembram muito bem de suas vidas anteriores e se esforçam para escapar. Alguns possuem aqueles contra quem desenvolveram rancor em vida e se esforçam para arruinar sua reputação antes da morte. Outros possuem aqueles que invejavam, na esperança de viver suas vidas mesmo ao custo de matar aqueles que admiravam. Muitos, entretanto, possuem estranhos aleatórios, e a maioria não possui absolutamente ninguém. Poucos Aunters permanecerão em seus novos corpos por muito tempo. Eles completarão seus rancores e terão pena daqueles que fizeram sofrer no processo de difamação de seus inimigos, ou descobrirão que aqueles que invejavam não viveram vidas tão boas quanto imaginavam. Eles ficarão frustrados com o controle limitado que têm sobre os corpos de suas vítimas e perderão a liberdade proporcionada por seu status de fantasma. Com o tempo eles partirão, suas vítimas morrerão e o alter retornará à sua forma com uma apreciação renovada, ou permitirá que seu espírito deixe o mundo. Capítulo 266. Mudança de ponto de vista. Cidade de Pedra? Em uma rica cidade suburbana, as ruas estão repletas de vilas grandes e elegantes. Cada um deles está afastado da estrada e cercado por extensos gramados e jardins. As casas são todas diferentes, mas partilham uma certa imponência, com fachadas de mármore, telhados de 2 águas e detalhes arquitetônicos intrincados. A cidade em si é calma e pacífica, com muito pouco tráfego nas estradas. O ar está limpo e fresco, e o sol brilha em um céu azul brilhante. Os gramados são perfeitamente cuidados e os jardins estão repletos de flores vibrantes. Ao caminhar pela rua, você pode ver pessoas circulando em seus quintais, cuidando de seus jardins ou brincando com seus filhos. Alguns deles conversam com os vizinhos por cima da cerca, enquanto outros simplesmente aproveitam a solidão e a beleza do ambiente. Ao longe, avista-se a praça da cidade, com suas charmosas lojas e restaurantes. As pessoas estão passeando com seus gravlites, empurrando carrinhos de bebê ou simplesmente apreciando a paisagem. É um cenário perfeito da vida suburbana, e está claro que esta é uma cidade onde os ricos vêm viver com luxo e conforto. Esta é Stone Town, uma pequena cidade suburbana famosa por suas esculturas de pedra e pelas inúmeras vilas para as pessoas ricas que ficam nesta cidade tranquila. Stone Town era famosa por comprar e vender itens como estátuas antigas, pedras evolutivas e outras joias preciosas. Enquanto Austin caminhava pela floresta densa e tranquila perto de Stone Town, ele podia sentir o ar fresco e úmido em sua pele e o cheiro de mofo do chão da floresta em seu nariz.
Ele estava vendado, então não conseguia ver nada, mas podia ouvir o farfalhar das folhas e o chilrear ocasional de Pokémon do tipo voador. Ele tinha um amarelo adormecido nas costas e podia sentir o peso dela e o calor de seu corpo enquanto ela descansava contra ele enquanto usava uma venda cega enquanto ele tentava usar a aura para encontrar o que estava ao seu redor. Baque. Não mova sua aura assim, Lucario disse enquanto batia com o bastão nas patas enquanto Austin se cansava muito para não gritar com o Pokémon de aura. A aura está comigo. Austin exclamou em seu coração enquanto suas tatuagens de aura brilhavam antes de enviar pequenas ondulações perto dele. Austin não pôde deixar de sorrir incrédulo ao sentir tudo ao seu redor, e pensar que um dia ele estaria treinando para algo parecido com seus próprios poderes. Ele seria capaz de usar esses poderes se voltasse para a Terra? Austin de repente parou de fazer com que os olhos de Yellow se abrissem enquanto ele tirava a venda antes de se agachar e apontar. Um Eevee com coleira e amarrado a uma árvore? No meio da floresta? Amarelo perguntou enquanto estava meio adormecido. Coitado, opinou Lucario. Foi abandonado. O Eevee de repente começou a latir veementemente. O que isso está dizendo? Ele não está abandonado. Seu treinador já estará de volta. Lucario respondeu de volta. Isso está certo? Vé. Yellow ficou surpreso com as palavras de Lucario enquanto Austin pegava um canivete e cortava a guia. O rabo de Eevee balançou de felicidade com as ações de Austin enquanto ele ficava um pouco confortável na posição de dormir. Ia esperar por seu treinador. Ei, amigo, quando seu treinador vai chegar? Véspera. Austin se virou para Yellow, que estava voltando a dormir antes de cutucá-la para acordá-la. O que? Ao ver Eevee e Austin olhando para ela, Yellow corou e colocou a mão na testa de Eevee. Então o que você encontrou? O treinador de Eevee amarrou-o nesta árvore com comida e água e disse que ele viria depois de amanhã. Eevee. Ok, acho que esse treinador é uma criança. Como você sabia? Palpite de sorte. Então o que nós vamos fazer? Vamos levar Eevee de volta ao seu legítimo dono. Você vem conosco e nós iremos encontrar seu treinador. E se ele achar que não pode mais cuidar de você, então você pode vir conosco. Pokémon não são tão vulneráveis, são? Amarelo perguntou. Depende de como eles foram treinados, explicou Austin. Mons de competição, por exemplo, são treinados para não ter ataques tão violentos quanto monstros de batalha. E há o fato de que Pokémon domesticados esquecem que existe uma cadeia alimentar, acrescentou Austin. O Eevee poderia ter se saído bem se não estivesse amarrado, mas era literalmente um Psyduck sentado. Qualquer coisa de Fearow a Ekans e Rattata extremamente faminto. Poderia ter acabado com ele. Stone Town, mansão de Eve? Austin e Yellow ao lado de Lucario caminharam pela Stone Town. Eu me pergunto se Eevee pode aprender Shatter. Yellow refletiu. Duvido, disse Austin, olhando em volta. Você já viu o endereço? Bem aí, disse Lucario, apontando. Aquele lugar grande que parece que está acontecendo uma festa. Tudo bem, Amarelo aplaudiu. Talvez eles soubessem que estávamos vindo, então fizeram um bolo. Duvido, disse Austin novamente. Vamos então, vamos ver como é o Mickey. Eles subiram e foram para o jardim em frente ao prédio, olharam em volta. As pessoas estavam evoluindo seus Pokémon. Esta é uma festa em evolução? Austin perguntou. Festa em evolução? Amarelo ecoou. Se os Pokémon evoluem usando um item especial, seus treinadores geralmente fazem uma festa para eles, especialmente se for um Pokémon muito querido para eles, explicou Austin. Esta parece mais uma festa de grupo. O Yellow murmurou antes de dar um tapinha no ombro de um cara. O cara se virou para olhar para eles, uma caixa na mão e um Polivir animado ao lado dele. Oh ei, alguns chegaram atrasados, o cara declarou. As caixas estão naquela mesa grande, e há um buffet ali, e uma fonte e um campo de batalha naquele caminho, uma vez que seus Pokémon evoluíram. Não estamos aqui para isso, Yellow tentou protestar. Estamos procurando por um garoto chamado Mickey, disse Austin, ajustando o controle do Eevee, que estava começando a ficar impaciente. Achamos que ele perdeu seu Eevee e temos certeza de que está preocupado. O quê? Ei, o cara disse, avistando Eevee. Ei, isso é ótimo. Mickey e seus irmãos estão tão preocupados com aquele garotinho. Direto por ali, acrescentou o cara, apontando. Na frente dos camarotes do Evo, são eles que hospedam o evento. Ótimo, obrigado, disse Austin, fazendo o cara acenar com a cabeça e voltar para seu Polivir, que bateu palmas alegremente. Devíamos fazer uma festa para nossos Pokémon quando eles evoluírem, disse Yellow enquanto caminhavam no meio da multidão. Você vai aproveitar qualquer chance de comer bolo, não é? Austin perguntou. E o que você quer dizer? Nenhum, eu suponho. Austin suspirou antes de serem abordados por 3 garotos da idade de Brock e serem forçados a se maravilhar com o cabelo que eles tinham. Eevee. Todos os 3 concordaram. Você o encontrou. Aquele com cabelo amarelo espetado declarou. Estávamos procurando por ele, disse aquele com cabelo ruivo e fofo. Sim, não podemos fazer uma festa sem um convidado de honra presente. Aquele com cabelo azul ondulado adicionado. Convidado de honra? Amarelo ecoou. Sim, Mickey. Ei, Mickey. Olha quem está aqui. Uma criança, talvez alguns anos mais nova que Ash, se apresentou. E parecia, decididamente não feliz ao ver o Eevee nos braços de Austin. Esses treinadores legais encontraram Eevee e o trouxeram de volta. Ei, obrigado, disse a ruiva. Austin sorriu e disse, não tem problema, estávamos a caminho dessa festa. Eu tinha visto um anúncio na Pokéne dizendo que vocês queriam comprar algumas pedras evolucionárias.
Não vou mentir, acho que esse carinha estava muito animado quando ele viu aquelas pedras. Austin abriu sua mochila revelando uma Thunderstone, uma Waterstone e uma Firestone. De repente, o Evey nas mãos de Austin estendeu a mão para a mochila de Austin, fazendo com que os olhos do trio de irmãos se arregalassem antes de se olharem. Eles fizeram aquele AD como parte de uma piada, mas agora ver o Evey de seu precioso irmão mais novo alcançar essas pedras específicas fez o trio perceber que talvez aquela piada tivesse se transformado em uma oportunidade. Assim, eu me lembro daquele AD. Diga o preço dessas pedras preciosas. A ruiva disse fazendo com que o sorriso de Austin aumentasse. Parece que o plano dele funcionou. 20.000 Pokédolars cada. As palavras de Austin fizeram com que os irmãos quase tropeçassem. Isso foi 4 vezes o preço de mercado. Ah, você não pode baixar o preço? Afinal, é a festa do meu irmão mais novo. Eu quero fazer isso, mas eu e meu amigo viajamos de Viridian City. Tivemos que pagar muito dinheiro para chegar aqui a tempo. Sinto muito, mas não posso diminuir o preço. Mas graças a Deus chegamos na hora ou esse amigo pode ter se machucado na floresta. As palavras mentirosas de Austin fizeram com que o trio de irmãos olhasse para Austin com gratidão. Na verdade, Austin foi pessoalmente àquela floresta apenas para Evey para poder cobrar um preço tão alto do trio de irmãos Evey. Ele até fez Alter manipular o Evey de Mickey para alcançar as pedras evolutivas para que ele pudesse fazer o trio concordar com seu preço irracional pelas pedras evolutivas. Ele estava enganando eles? Sim. Ele estava com vergonha do que estava fazendo? Sim, mas ele precisava do dinheiro. De jeito nenhum ele conseguiria comida medíocre para seu Pokémon, para ele seria comida de primeira linha. Os irmãos do trio Evey olharam para cada um antes de se virarem para o sorridente Austin enquanto exclamavam. Qual você disse que era o preço? Parágrafo Mac. Gengar não é de fato o fantasma do falecido Clefable. Eles são o oposto dos vivos, e compará-los com Plusle e Minun seria uma analogia muito melhor. O Clefable é uma espécie deformada pelas rochas lunares, nunca reconciliada com seu exílio, que se esgueira a bordo de naves espaciais depois de milhares de anos e reza por um caminho de volta todas as noites de lua cheia. Gengar, por outro lado, ama a Terra e evolui através de eventos que os libertam de seus rancores e assuntos inacabados e lhes permitem finalmente seguir em frente. Um cabo de ligação produz um efeito semelhante. Ao contrário dos seus antecessores gasosos, eles fizeram as pazes com o facto da sua morte e desejaram voltar à forma sólida para que possam caminhar pelo planeta mais uma vez. Mas embora eles tenham se tornado sólidos novamente, Gengar ainda não está vivo e eles estão muito conscientes desta realidade. Eles são vulneráveis ao sol, mas desprezam a lua, e passam seus dias vagando nas sombras, plantando árvores subrepticiamente e usando Shadow Ball em poluidores. Não é o ambiente que eles amam, mas o que ele simboliza. Alguns podem cumprir as ordens de Articuno em montanhas geladas, mas são Moltres e Roa que representam suas esperanças e sonhos. Eles também passarão. Eles estão tão apegados ao mundo que não suportam se separar dele e possuem uma incrível força de espírito. É por esta razão que os deuses dos mortos lhes permitiram caminhar pela terra até que chegue o momento tão esperado e eles possam finalmente renascer. Gengar não busca o Nirvana, pois não há nada que ele lhes ofereça que seja melhor do que a própria vida. Capítulo 267. Agora podemos prosseguir com o evento principal, o loiro declarou. Austin murmurou. O que está acontecendo? Amarelo perguntou. Fizemos essa festa para que nosso irmão mais novo pudesse evoluir seu Evey. A ruiva declarou. Sim, mas ele fugiu na noite anterior à festa começar, disse o de cabelo azul. E já era tarde para cancelar a festa, acrescentou o loiro. Mas agora você trouxe Evey de volta, então tudo está de volta aos trilhos. Então, o que vai ser, Mickey? Disse a ruiva, virando-se para o garoto. Qual Evolution você escolherá? Vá com Flareon, é o melhor. Jolteon é o melhor. O loiro protestou. Não, Vaporeon está, disse o de cabelo azul, antes de aparentemente lembrar que havia uma conversa acontecendo e voltar-se para eles. Como agradecimento por trazer Evey de volta, fique por aqui para a festa. Se você tem algum Pokémon que evolui por meio de pedras, agora é uma boa hora para fazê-lo. Você tem um Pikachu, pelo que vejo, será uma Pedra do Trovão. Vaporeon é a melhor escolha, só para você saber. Não, Flareon é. A ruiva argumentou. Jolteon é o melhor. O loiro protestou. Mickey, certo? Amarelo perguntou. Quando o menino assentiu, eu digo para corrermos agora enquanto eles estão distraídos. Eles obedeceram e Amarelo não parou até chegar à mesa do buffet. Enquanto isso, Austin tinha um sorriso estampado no rosto enquanto olhava sua conta bancária através de sua Pokédex. Aqueles irmãos pagaram-lhe bem. Com isso, ele garantiu um ano de comida Pokémon de primeira linha para cada um desses Pokémon. Então eles são sempre assim? Austin perguntou a Mickey, pegando um prato e enchendo. Infelizmente Mickey suspirou, acariciando seu Evey. O plano era manter Evey afastado até depois da festa, para que eu não precisasse evoluí-lo. Vocês estão prontos para evoluí-lo? Austin perguntou, parando com uma pinça cheia de cachorro-quente. Quero dizer, não é como um Charmander, um Dodu ou um Magikarp, você tem que escolher evoluí-lo. E então Evey tem, tipo, 7 evoluções conhecidas sobre as quais estávamos falando Jolteon, Vaporeon e Flareon. Então eles descobriram Glaceon e Liafeon em Sino e Espion e Umbreon em Johto. Como você escolhe um? E se isso não for todos eles? Pode haver mais 10, pelo que sabemos. Então você entende meu problema, disse Mickey. Isto é errado. Uma voz chamou Austin, Yellow e Mickey. Austin olhou para cima e viu uma garota de cerca de 16 ou 17 anos que tinha olhos azuis prateados e longos cabelos azul prateados que passavam da cintura com duas longas franjas que emolduravam seu rosto. Ela usava um vestido preto que abraça suas curvas e sapatilhas pretas. O que você quer dizer? Yellow perguntou curiosamente à mulher misteriosa que Austin tinha a sensação de conhecer de algum lugar. Garotinho, você disse que foram descobertas 7 evoluções. Talvez seja necessário alterar o número para 8, já que uma nova evolução de Evey foi descoberta em Kalos, conhecida como Sylveon. A mulher misteriosa disse. Não sabíamos. Meu nome é Yellow, este é meu amigo Ash e Mickey.
Amarelo apresentou a todos. Você pode me ligar, Karen. A garota disse com uma piscadela fazendo Mickey corar enquanto Austin sentia como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Ele havia reconhecido esse nome. Karen, uma das Johto Elite Four nos jogos que nunca apareceu no anime. Nos jogos ela era retratada como alguém que amava Pokémon. Mas no mangá Pokémon ela era uma treinadora cruel e sádica sob o comando do Homem Mascarado. Agora a verdadeira questão era, qual dessas iterações ela era? Se ela fosse uma subordinada do Homem Mascarado. Austin não pôde deixar de engolir em seco, já que o Homem Mascarado era um treinador tão poderoso no mangá Pokémon que poderia manejar o Pokémon lendário, Roa, Lugia e até Celebi. Se ele fosse tão poderoso quanto seu homólogo do mangá, então Austin não sabia se alguém poderia enfrentar aquele monstro. Visto que Green era semelhante ao seu homólogo do mangá Pokémon, então o Homem Mascarado certamente existiria neste mundo. Austin engoliu em seco ao pensar que seu caminho poderia cruzar com o do Homem Mascarado. A aura de Austin pulsou fazendo com que Lucario aparecesse ao lado dele num piscar de olhos. Algo errado. Fique de olho nela. Eu ainda não tinha pensado em evoluir, véi. Você quer evoluir? Ele perguntou a véi. O Evei congelou no meio de comer um doce com Pikachu, preso em um feroz debate interno que acabou fazendo o pobre homem chorar. Ei, está tudo bem. Eu não pedi para você decidir agora. Yellow gritou, largando tudo para abraçar véi. Isso foi basicamente o que aconteceu comigo e Evei, disse Mickey. Conversamos muito sobre isso, mas não consigo imaginar sua evolução. Então, o que há de errado em ser um treinador de Evei? Karen perguntou, acariciando véi. Véi começou a se acalmar e Pikachu e Peach aproveitaram para beliscar um pouco da comida que Yellow havia deixado cair. Não tenho a menor ideia. Não é como se Evei não fosse muito forte por si só, disse Mickey, colocando Evei no chão para que ele pudesse ajudar Pikachu a limpar a bagunça. Quer dizer, evoluir deveria tornar um Pokémon mais forte, certo? Mas eu gosto do Evei do jeito que ele é, e o Evei gosta de si mesmo do jeito que é, então seria meio inútil. Então por que você não diz isso a eles? Karen perguntou com um sorriso. Tente contar qualquer coisa a eles. Você viu como eles são? Sim, disse Yellow, recostando-se e acidentalmente colocando a mão em um doce. Pikachu e Chuchu fizeram barulho, apontando. Desculpe, disse Yellow, movendo a mão e sacudindo-a um pouco para tirar o recheio. Ei, espere um minuto. Pikachu evoluiu para Raichu usando uma pedra do trovão. Você não queria evoluir, queria? Pikachu nem hesitou, um aceno automático de cabeça, mas olhou para Austin para dizer a Yellow que ele não poderia evoluir devido ao orbe de luz, mas seu treinador silencioso estava profundamente em seus pensamentos. Pikachu parecia um pouco preocupado ao ver Austin encharcado de suor que tentava ansiosamente fazer algum tipo de plano. Ele tinha que ter certeza de que Karen não desenvolveria nenhum interesse por eles e, posteriormente, contaria ao Homem Mascarado sobre eles. Não é tão fácil com esses três, disse Mickey. Já tentei contar a eles há mais de um mês, e eles estavam muito ocupados organizando a festa para me ouvir. Bem, festas são divertidas, então. E antes disso, desde o dia em que ganhei Evei, houve uma grande discussão sobre qual Eon era o melhor. Você pensaria que não havia mais nada para conversar. Yellow murmurou voltando a acariciar Vei. Ei, e se mostrássemos a eles? Você disse que Evei é forte por si só. Eu tenho 4 distintivos agora. E se desafiássemos seus irmãos usando Evei, Chuchu e Pikachu, para completar, já que são 3 contra 3, disse Yellow, olhando para Austin, que aparentemente congelou com a ideia. Mickey considerou isso. Isso pode funcionar, mas e se perdermos? Eles podem me fazer evoluir o Evei então. Amarelo encolheu os ombros. Então fazemos o nosso melhor para não perdermos, que tal? Mickey assentiu, parecendo que estava tentando não vomitar. Você quer participar? Austin perguntou cuidadosamente a Karen, quem sorriu. Eu adoraria. Então eu deveria ficar de fora. Austin disse fazendo com que todos encolhessem os ombros enquanto Karen pegava a Pokébola enquanto Yellow acenou de volta, pegou Chuchu, levantou-se e ajudou Mickey a se levantar. Vamos, disse Karen, penteando os longos cabelos para o lado e abrindo caminho no meio da multidão, agarrando o pulso de Mickey para ter certeza de que ele o seguia. Aí está você. A ruiva cumprimentou quando avistaram os dois. Então o que você decidiu? Flareon? Caia na real, eu disse que Vaporeon é o melhor. O irmão de cabeça azul disse. Jolteon é o melhor. O loiro insistiu. Rapazes, estávamos nos perguntando se vocês concordariam com uma batalha, disse Karen. Os 3 pararam, olhando para eles. Fazer o quê? A ruiva perguntou finalmente. Nós batalhamos, disse Yellow, indicando Karen ela mesma e Mickey. Mickey tem Evei. Eu tenho um Pichu que evoluiu usando uma Thunderstone com Karen para completar o trio. Temos os Eons evoluídos lutando contra os não evoluídos, e quem vencer está certo. Significado? O de cabelo azul perguntou. Ou seja, se você vencer, Mickey decide qual é um escolher, disse Karen. Embora eu ache que você está sendo limitado, focando apenas nos 3. O Mickey murmurou, parecendo que o fundo do seu estômago havia caído. Mas se vencermos, então você terá que aceitar que Mickey e Evei não querem evoluir e parar de importuná-los com isso. Não sei, disse o de cabelo azul, esfregando o queixo pensativo. Mas se isso resolver tudo, tudo bem, você está dentro, disse o loiro, inclinando-se para frente. E Mickey, quando meu Jolteon vencer, você saberá com certeza que Jolteon é o caminho a percorrer. Caia na real, Vaporeon é o melhor. Flareon é o melhor. A ruiva exclamou. E quanto a Glaceon ou Sylveon? Yellow perguntou, ganhando olhares depreciativos dos 3 irmãos. O que? Tudo bem, aceitamos, disse o de cabelo azul, olhando para os outros 2 antes de concordar. Olá pessoal, ele chamou, dirigindo-se ao grupo em geral. Estamos tendo uma batalha Pokémon. Eu não posso fazer isso, Mickey murmurou, abraçando seu Evei e parecendo doente. Você não pode desistir agora, insistiu Yellow. Além disso, você disse que Evei é forte, Chuchu também é forte. Vamos vencer assim fácil. Apenas acredite no seu Pokémon e você vencerá. Mickey não parecia convencido, mas seguiu Yellow e Karen até o campo de batalha mesmo assim. Faremos isso como uma batalha tripla, assim como em Unova. O loiro chamou, cerrando o punho dramaticamente. Uma batalha tripla? O que é isso? Yellow perguntou.
Ela tinha ouvido falar de uma batalha de 3 contra 3, que era o que ela pensava que seria, mas uma batalha tripla é quando você luta contra 3 Pokémon ao mesmo tempo, disse o de cabelo azul. É bastante desafiador, então se você não consegue hackear. Não, vamos ficar bem, disse Yellow, torcendo o chapéu de palha para trás, o que não mudou muito. Vá em frente. Chuchu. Pichu correu para o campo de batalha, este último com as bochechas brilhando. Após um longo momento de hesitação, Mickey colocou seu Eevee no chão e o cutucou, fazendo-o correr e ficar do outro lado de Pikachu. Mostre a eles a beleza do escuro, disse Karen enquanto jogava uma Pokébola para o céu, liberando um Pokémon ave com penas pretas. Seu bico torto e amarelo e os 3 tufos de penas em sua cabeça lembram o nariz e o chapéu de uma bruxa, respectivamente. Possui olhos vermelhos semicirculares com escleras e pupilas brancas e um colar de penas pontiagudo em volta do pescoço. As penas peludas em sua cauda lembram a ponta de uma vassoura e há uma faixa fina e vermelha na base da cauda. Seus pés amarelos possuem 4 dedos, 3 voltados para frente e 1 para trás. Murkrow. Tudo bem. Vá, Jolteon, o loiro gritou gesticulando dramaticamente. Flareon, a ruiva gritou. Vaporeon. O de cabelo azul se arredondou, imitando a pose dramática de seus irmãos. Para o campo de batalha. Todos eles gritaram ao mesmo tempo, e de uma só vez, os 3 Eons nomeados saltaram e pousaram no campo de batalha, prontos para atacar assim que a ordem fosse dada. Por que você não participou da batalha? Lucario perguntou ao quieto Austin. Aquela mulher, que tipo de aura você sente nela? Austin perguntou com uma voz mortalmente séria que causou arrepios em Lucario por um segundo quando ele viu o brilho carmesim nos olhos de Austin. Parágrafo MAC. Onix é um Pokémon de grande antiguidade, que dominou a Terra na Era Paleozoica. Os tipos de grama que existiam na época podiam vencer o Onix em combate, mas não tinham razão para fazê-lo. Eles eram em grande parte Pokémons estacionários, ancestrais de criaturas como Odds e Bellsprout, que preferiam sanguessugas de rochas igualmente estacionárias. Foi no Triássico, com a ascensão dos Pokémon saurianos como Sceptile, Meganium e Venusaur, que o Onix entrou em declínio. Esses Pokémons ferozes eram capazes de sugar seus nutrientes e envolvê-los com vinhas para evitar a fuga. Moviam-se em velocidades muito maiores do que eles e frequentemente exploravam a fraqueza do Onix para ataques chamados especiais como Solar Beam. A caça desses Pokémons expulsou os Onix da maior parte da superfície da Terra, e eles procuraram abrigo nas cavernas onde são encontrados hoje. Na verdade, dado que os Pokémons são feitos de rocha, ocasionalmente é até o mesmo Onix. Onix não vive para sempre, mas seus corpos sim. É a mente que decai e desliga até que outra mente se forme. Sua idade avançada permite-lhes considerados fósseis vivos em mais de um aspecto. Um desenvolvimento recente, contudo, ameaça alterar o equilíbrio do ecossistema. Alguns Onix transformaram aço descartado de assentamentos humanos em armaduras que se fundem em seus próprios núcleos. Estes Onix de aço ou Cetelix são considerados uma nova evolução do Onix e apesar de suas inúmeras fraquezas, são imunes aos Pokémons elétricos que são na maioria das vezes os predadores naturais do aço. Até agora, as colônias deste Pokémon só apareceram nas cavernas de Sinnoh e Johto, mas há muitas razões para acreditar que à medida que sua população cresce, eles rastejarão novamente pelo solo externo. Capítulo 268. Tudo bem. Vá, Jolteon, o loiro gritou gesticulando dramaticamente. Flareon, a ruiva gritou. Vaporeon. O de cabelo azul se arredondou, imitando a pose dramática de seus irmãos. Para o campo de batalha. Todos eles gritaram ao mesmo tempo, e de uma só vez, os 3 Eons nomeados saltaram e pousaram no campo de batalha, prontos para atacar assim que a ordem fosse dada. Acho que eles estão trabalhando nisso, disse Yellow a Mickey, sem tirar os olhos do campo. Você não tem ideia, Mickey murmurou, esfregando o rosto. Time duplo. Amarelo ordenou a saída. Ataque rápido, Karen gritou para seu Murkrow. Eevee, use uma mão amiga. As bochechas de Pichu começaram a faiscar enquanto ela se multiplicava no campo de batalha. Eevee latiu afirmativamente, começando a brilhar com a energia da mão amiga enquanto disparava em alta velocidade em direção às 13 evoluções. Mão amiga. Todos os 3 irmãos gritaram. Trovoada, o loiro acrescentou. Brasa, a ruiva voltou. Arma de água. Chamou o irmão de cabelo azul. Desviar. Amarelo gritou. Chuchu, receba o choque do trovão. Pichu assentiu e saltou no ar para enfrentar o ataque elétrico. Use Thunderbolt no Vaporeon quando você atingir o chão. Amarelo ordenou. Armadura ácida Vaporeon. O irmão de cabelo azul gritou. Jolteon, Missile Pin. O loiro chamou. Dodge. Mickey, comece a ajudar. Yellow gritou, os punhos cerrados, a atenção voltada para a batalha enquanto Murkrow rebatia o trabalho de mísseis de Pin, Swift. Que certo. Eevee mão amiga e depois Gravu. Era um começo, e isso iria cansá-los. Pelo menos, Chuchu estava começando a correr, mirando direto em Vaporeon, que derreteu em uma poça no chão, fazendo com que Pichu errasse completamente. O que é que foi isso? Amarelo perguntou, chocado. Vaporeon pode mudar sua estrutura molecular para se igualar à da água, disse o irmão de cabelo azul. Ele pode se esquivar de qualquer ataque que você fizer contra ele. Realmente. Chuchu, use Thunder Shock naquela poça. Desvie Vaporeon. O Vaporeon solidificou-se novamente e saltou para fora do caminho em um movimento suave. Ataque rápido. Murkrow bateu na lateral de Vaporeon, tirando o fôlego dele. Carga de chama naquele Pichu. A ruiva gritou. Desvie-se, Chuchu. Mickey, vamos lá. Ataque rápido. Mickey gritou. Pin Míssil. O loiro gritou. Ataque rápido. Amarelo gritou. Carga de chama de novo. A ruiva ordenou. A Batalha 3 estava rapidamente se transformando em uma bagunça desorganizada. Nenhum deles tinha qualquer química com a luta em conjunto e eles estavam tendo que segurar Eevee. Os Pokémon estavam todos emaranhados e era cada vez mais difícil vê-los na poeira levantada pela batalha. Eles precisavam de uma maneira de desacelerar o time adversário. Pense, Amarelo, pense. Sim. Eevee, cubra os olhos.
Amarelo chamou. Chuchu, ataque de areia, estilo frenesi. O treinador e o Pokémon pararam para dar-lhe um olhar perplexo. Mickey parecia meio ofendido por Yellow ter dado uma ordem ao seu Pokémon, enquanto Karen estalava os dedos fazendo Murkrow voar. E então Pichu guinchou sua compreensão antes de subir nas patas traseiras e gritar a plenos pulmões. Pi! Evei descobriu primeiro, enterrou o rosto sob as patas. Um momento depois, as ações de Pichu ficaram claras. Peach tinha um buraco cavado no centro do campo de batalha quando Yellow a interrompeu, e quase todos a 3 metros do campo de batalha estavam cobertos por uma fina camada de poeira quando ela sentou. Também deixou 3 eras muito confusas e muito cegas em seu rastro. Ok, Amarelo disse, sorrindo. Mickey, você também está nisso, Chuchu. Thunder Shock no Vaporeon. Enfrente Jolteon, Evei. Mickey gritou. Os irmãos lutaram para revidar. Seus ataques de eras dispararam cegamente. Uma Ember roçou Evei. Mickey engasgou ao ver o fogo permanecendo. Evei estava queimado. Pichu derrubou Vaporeon, mas acertou Moody Warrior no rosto. Jolteon estava usando de charge. Boom! Flareon caiu no chão quando a bola sombria de Murkrow bateu nele. Espere até que a descarga chegue e use atualizar. Mickey ligou. Chuchu, levante-se. Chuchu saltou sobre a maior parte do ataque elétrico. Os raios aéreos atingiram, mas não causaram tanto dano quanto causariam no solo. Evei se preparou e tomou o ataque. E então brilharam as queimaduras e a eletricidade dançando ao longo de seu pelo desaparecendo. A atualização elimina quaisquer condições de status, disse Mickey a Yellow sorrindo agora. Evei, use retorno. Bastante estratégia de batalha, disse Karen com um sorriso enquanto o pulso escuro de Murkrow rasgava o campo de batalha com Flareon como alvo. Enquanto isso, Yellow teve um momento intrigante ao se perguntar por que Mickey estava perdendo a partida. Foi ainda mais quando Evei começou a brilhar, avançando pelo campo e mirando em Jolteon. Desvie, o loiro engasgou. Tarde demais, Evei se conectou com Jolteon, acertando-o com tanta força que os irmãos do outro lado tiveram que se desviar enquanto ele voava. Jolteon derrapou no chão e não se levantou. A poeira do pulso escuro se dissipou, revelando um Flareon nocauteado fazendo Karen sorrir. Às vezes, jogar com esses treinadores de baixo nível é uma alegria por si só, escavando impacto elétrico. Yellow gritou quando Pichu explodiu do chão usando Dig em conjunto com Quick Attack. As bochechas de Pichu brilharam quando ela lançou um raio de eletricidade atacando o Vaporeon na frente e no centro. Pichu pousou, saltou um pouco e levantou a cabeça quando percebeu que havia vencido. E as 3 eras são incapazes de lutar, então Karen, Yellow e Mickey vencem. Alguém ligou. Tudo bem. Yellow aplaudiu, pulando antes de correr até Mickey, que parecia atordoado. Você ouviu isso? Nós vencemos. Nós fizemos, Mickey disse inexpressivamente. Isso é. Uau. Vé. O Evei de Mickey aplaudiu, correndo em círculos ao redor de Pikachu e Murkrow antes de se lançar em direção a Mickey, praticamente brilhando. Não, estava brilhando. Atingiu o peito de Mickey. E então ele estava segurando um Pokémon totalmente diferente. Aspe. Uau. Mickey. E quase todos na vizinhança engasgaram. O que? Evei, evoluiu, uau, Yellow murmurou, verificando sua Pokédex, franzindo a testa quando ela ficou vazia, já que sua Pokédex não tinha Dex nacional, ao contrário da Pokédex de Austin. Isso é um espião, disse Karen. É do tipo psíquico. Eles evoluem. Estala os dedos. Eles evoluem quando atingem a felicidade máxima durante o dia. Aposto que foi por isso que evoluíram. Mas, Mickey murmurou, confuso. Achei que você não queria evoluir. É esse, o espião cantou, antes de se aconchegar no pescoço de Mickey e ronronar. Karen estava olhando para os irmãos de Mickey. Ei, acho que sei. Vocês 3 estavam apenas ganhando Jolteon, Flareon e Vaporeon, certo? Os 3 irmãos se entreolharam e seus Pokémon começaram a esfregar a cabeça timidamente. Você não pode nos culpar por sermos apaixonados por nossos Pokémon, disse a ruiva. Não, disse Karen. Mas aposto que é por isso que o Evei de Mickey não queria evoluir dessa forma. Felicidade máxima, hein? Mickey murmurou, esfregando as costas de Spion, e depois abraçando-o. Eu também. Yellow sorriu e olhou para Chuchu. O que vocês acham? Talvez algum dia? Pichu guinchou de excitação. Que aia! Um grito veio da festa fazendo com que todos se voltassem para ele. E de repente todos congelaram ao ver uma figura gigante vestindo uma capa preta, uma máscara de gelo com 2 olhos negros e uma boca preta, e longas mechas de cabelo branco. Todos pareciam confusos com esta figura misteriosa que de repente se teletransportou, aparecendo e desaparecendo sem dizer uma palavra. Yellow estava mais confusa, pois podia sentir que aquele homem era Austin disfarçado. Mas por quê? Cidade de Pedra Floresta? Austin em seu disfarce de homem mascarado suspirou quando Dito se retirou do corpo de Austin com a ajuda de Clefable. Você descobriu o que estava esperando? Lucario perguntou curiosamente enquanto Dito estava nervoso por ter decepcionado seu treinador. A boca de Dito choramingou enquanto ele abraçava a perna de seu treinador, que apenas sorriu e disse. Isso dependeria. O que aquela mulher sentiu quando me viu? Confusão e intriga. Sem choque, Austin perguntou com Lucario balançando a cabeça. Parece que Karen não é uma das crianças do homem mascarado neste mundo. Essa é mais uma dor de cabeça que é evitada. Com a equipe Rocket e Mewtwo aqui, não quero que um dos treinadores poderosos seja adicionado a essa lista por enquanto.
Parágrafo MAC. Drowzeze é um Pokémon alternadamente temido e amado por sua habilidade de comer sonhos. Sonhos que Drowzeze vê em sua totalidade como parte de seu estranho processo digestivo. Menos conhecida é a sua capacidade de regurgitar esses sonhos para os seus treinadores, o que eles não fazem na forma de vômito, mas como nuvens semelhantes a uma televisão nas quais os acontecimentos dos sonhos são exibidos. Esses treinadores são normalmente empregados nas áreas criativas, alguns são autores, outros dramaturgos, roteiristas, poetas ou designers de jogos. A maioria deles é talentosa por mérito próprio e usa sonhos apenas ocasionalmente durante períodos de bloqueio criativo. Um sonho é uma história pobre, diz a sabedoria, mas um escritor habilidoso pode incluir elementos de um sonho em seu trabalho. Existe, no entanto, um movimento literário composto inteiramente por treinadores e sonhos Drowzeze, que se esforça para tecer enredos coerentes e fascinantes, mantendo a lógica fantástica dos sonhos. Alguns desses sonhos são roubados, mas a maioria vem do treinador, o Drowzeze usado apenas para ajudar na lembrança dos sonhos. Embora o sonho em si seja esquecido durante esse processo, os sonhos muitas vezes o são. Um vídeo é mais facilmente lembrado do que o sonho mais lembrado. Dentro desse movimento está um círculo de escritores de terror que primeiro usam outros pokémons para lhes causar pesadelos. Esses treinadores são condenados ao ostracismo pela sociedade educada como abusadores de Pokémon, pois o ato de comer e regurgitar pesadelos causa uma doença desagradável em Drowzeze. Mesmo assim, suas histórias são extremamente populares. Alguns guardiões morais dizem que isso ocorre porque os leitores são tão distorcidos e horríveis quanto os escritores, mas a maioria dos críticos e fãs discordam e retrucam que as histórias são simplesmente boas. Capítulo 269. Ponto de vista amarelo. Era uma noite muito fria enquanto eu estava na beira da estrada. O vento soprava em meu cabelo e eu podia ver minha respiração no ar enquanto expirava. Meus dedos estavam dormentes e esfreguei as mãos, tentando gerar algum calor com Dratini abraçado em meu pescoço, mas o frio ainda parece penetrar, me fazendo tremer. Olho em volta tentando me orientar, mas tudo o que consigo ver são alguns postes de luz e a estrada vazia se estendendo à minha frente. Posso ouvir o som dos carros passando ao longe, mas nenhum deles parece estar parando. Eu não pude deixar de pensar na façanha que Ash tinha feito, mas qual era o sentido? Ele deve ter seus motivos. BRRR. Ao ouvir o som de uma motocicleta, Yellow se virou e viu Karen andando em uma bicicleta Harley Davidson com uma mini-bike onde um Umbreon estava sentado. Olá, amarelo, disse Karen ao parar na frente do amarelo de olhos arregalados. Olá, quer uma carona? Obrigado, mas estou esperando pelo meu amigo. Oh, que romântico esperar pelo seu namorado. As palavras de Karen fizeram Yellow corar. Ash não é meu namorado. Quando eu disse que era Ash? Karen perguntou fazendo com que o rubor de Yellow aumentasse. Haha, não se preocupe, estou apenas brincando. Mesmo com as palavras de Karen, o rubor de Yellow não desapareceu. Então você quer que eu espere com você até seu namorado chegar? Não, ele estará aqui. Não quero incomodar você. Antes que Karen pudesse dizer alguma coisa, Umbreon deu um pulo e disparou um pulso escuro para o lado. Pica. Daquele lado, um raio atravessou o pulso escuro, jogando o Umbreon no chão ao lado de Karen. Umbreon, pare com isso, Karen ordenou, fazendo o Umbreon parar enquanto ela olhava para Austin e Pikachu se aproximando deles. Austin estava carregando uma sacola de compras nas mãos com o Udon favorito de Yellow enchendo a maior parte da sacola. Umbreon muito poderoso que você tem aí, Austin comentou. Eu poderia dizer o mesmo. Karen voltou enquanto Umbreon voltava para sua minimoto. Bem, não tenho tempo ou adoraria conversar. Obrigado. Yellow gritou fazendo Karen sorrir antes de apontar para Austin. Você é Ash, certo? Sim. Você está participando da Liga Pokémon? Sim. Bom, então adorarei lutar com você na liga, disse Karen enquanto girava a manivela, fazendo com que a Harley acelerasse. Austin murmurou enquanto olhava para Yellow. Vamos para casa, até comprei Udon. Oba, você comprou um bolo? Sim, comprei seu bolo favorito. Hehehe, você comprou alguma coisa? Além de um maço de cigarros. Sim, eu não fiz. Então você pode compartilhar comigo. Yellow disse enquanto batia os dedos adoravelmente. Não quero. Por favor. Ok, tudo bem. Iaia. Karen Ainsworth dirigiu sua Harley Davidson pela estrada, o vento passando por ela enquanto ela sentia a força da moto embaixo dela. A estrada aberta se estendia à sua frente e ela sentiu uma sensação de liberdade e alegria. De repente, Karen sentiu o telefone vibrar no bolso. Ela olhou para a tela e viu que havia uma ligação. Karen considerou ignorá-lo, mas decidiu parar no acostamento para verificar. Ela parou a bicicleta e desceu, pegando o telefone. Olá, vovó Agatha, Karen respondeu com uma voz alegre, fazendo Umbreon olhar para seu treinador e suspirar. Claro, era aquela velha bruxa. Pare com essa voz falsa, Karen. Não sei o que você quer dizer. Esse seu tom respeitoso, não preciso de falso respeito da minha neta. Ok, o que você quer, velha bruxa? Karen respondeu com uma voz fria. Parece que você ainda está bravo. E de quem foi a culpa por eu quase morrer aprendendo essa tática estúpida? Karen, foi você quem me abordou para te ensinar sobre Mega Evolução, e eu te avisei sobre os perigos. Você fala para adormecer à noite que por causa dos perigos da Mega Evolução, você colocou sua única neta em perigo. Karen gritou ao telefone, fazendo com que Agatha permanecesse em silêncio por alguns minutos antes de falar. Bem, minhas pílulas para dormir me ajudam muito à noite. Você sabe, eu gostaria de ser jovem para poder dormir com os punhos, mas agora só sai pólvora de lá. Avó. Karen gritou de vergonha, fazendo Agatha rir. Bem, parece que chamei sua atenção. O que você quer? Consegui que a Liga concordasse em fazer você lutar contra a atual Elite Four para ver se você é digno de subir na classificação.
Karen? Agatha franziu a testa ao ouvir o silêncio em resposta da neta. Eu não preciso disso, sua velha bruxa. Posso vencer a liga este ano e desafiar a Elite 4 sozinho. Karen? Antes que Agatha pudesse falar mais alguma palavra, Karen desligou o telefone e subiu de volta na bicicleta, e acelerou o motor. Ela não pode deixar de franzir a testa enquanto Karen pensava. Eu não preciso da sua ajuda, velha bruxa. Eu provo a você que posso trilhar o caminho de me tornar um especialista do tipo sombrio com ou sem a sua ajuda. O colar de Karen balançou na asa revelando uma pedra lisa no meio. Ele brilhava na luz, chamando a atenção de qualquer pessoa com sua superfície cintilante. Karen Ainsworth partiu pela estrada, a emoção da viagem tirando todos os outros pensamentos de sua cabeça. Manhã, 5 horas. Floresta da Cidade de Pedra? Austin em um agasalho azul olhou para Lucario parado na frente dele. Então, eu gosto de beber isso? Austin perguntou enquanto olhava para a estranha bebida que Lucario havia entregado. Bem, você estava reclamando que seu treinamento está dando algum resultado. Você mal consegue mover sua aura, quase não consegue fazer nada. Quando eu disse isso? Você não fez isso, mas eu percebi pela sua frustração durante a sessão de mediação de ontem. Lucario, sinto que uma batalha seria a coisa mais shonen para trazer à tona os frutos da minha prática. O que? Esqueça, apenas treine comigo. Lucario sorriu e ampliou sua postura antes de olhar para Austin. Eu pretendo, mas primeiro beba a bebida e depois venha até mim, garoto. Austin acenou com a cabeça. Ele engoliu o elixir sem qualquer hesitação. Milímetros. O sabor em si era normal. Tinha um gosto bom, como mel e limão foram adicionados a ele. Naquele momento, Austin achou que era um alívio saber que era gostoso. Baque. Seu coração batia mais rápido que o normal. A princípio, Austin pensou que estava tendo alucinações, mas não estava. O suor escorria pelas suas costas. O fato mais interessante foi que ele podia sentir cada gota de suor nas costas. O que é isso? Baque. Não foi só o suor. O toque do ar em seus dedos e a sensação do chão que pisava. Quando ele piscou, pareceram 30 segundos. Isso é. Efeitos do elixir. Apenas a voz de Lucario parecia a mesma em meio a tudo que parecia diferente. Isso retarda o que você sente. É fácil se você acha que isso prolonga seu tempo. Foi horrível. Austin podia sentir cada fio de cabelo se movendo em seu corpo. Ele podia até sentir as veias de suas orelhas se contraindo. Se não soubesse, pensaria que bebeu veneno e não o elixir. Você não consegue sentir isso? O que você está falando? A coisa se movendo em seu coração? Baque. Havia algo ali. Não, algo estava fluindo. E não era sangue. Era mais macio e frágil que sangue. Mas fluiu por todo o seu corpo a partir de suas tatuagens. Foi lentamente se espalhando pelo meu coração. Isso é a aura. Lucario falou. A razão pela qual você tem tantos problemas com a aura é que continua tratando a aura como uma ferramenta. Você não está manipulando sua aura adequadamente. Mesmo aquela sensação de aura que você fez foi apenas liberar sua aura enquanto seu corpo instintivamente tentava fazer o oposto e como resultado, nasceu uma sensação de aura aleatória. Isso não seria aceito. Aproveite esta oportunidade para mudar sua mentalidade. A aura não é uma ferramenta, mas sim uma extensão do seu corpo. Lucario disse enquanto espalhava uma perna em direção à cabeça de Austin, bloqueando a visão de Austin do que o Pokémon de aura faria a seguir. A perna de Lucario desapareceu e Austin sentiu algo bater em sua mandíbula ao ser jogado no chão. Austin tentou se levantar, mas seu corpo não seguiu seu comando. Estou mais lento. Apenas um passo. Ele sentiu que poderia evitar o ataque com apenas um passo, mas esse passo foi muito lento. Austin se sentiu frustrado. Eu posso evitar isso. Eu até sabia onde ele iria atacar. Você pode evitá-lo. Não desista. Lucario falou em voz baixa. Concentre sua aura em seus pés. Amplifique seus sentidos. Como se o fluxo subconsciente em seus selos estivesse sendo enviado para o seu pé direito, rápido. Pela primeira vez na vida de Austin, ele sentiu que era verdadeira aura. Como ele focaria isso em sua perna? Foi mais fácil falar do que fazer. Mas, não havia outro jeito. Ele tinha que fazer alguma coisa. Mover o fluxo em seus selos. Parecia fresco e limpo como um riacho fluindo. Ele se concentrou naquela sensação legal e tentou enviá-la para a perna direita. Contorcer-se. A aura em seu selo se contraiu com seus esforços, mas... é mais difícil do que você pensa, né? Foi difícil. É porque ainda não há caminho para a aura em seu corpo. O caminho não foi feito. Seu corpo pode ser comparado a uma estrada na montanha. Você precisa limpá-lo como uma rodovia para poder usá-lo. Ei! Austin continuou a se concentrar na perna direita enquanto Lucario balbuciava. Se seu coração fosse uma pia entupida, sua perna direita era como uma xícara embaixo dele. Pingar, pingar. A aura escorria lentamente da pia quebrada. Uau! A perna de Lucario voou em direção à cabeça de Austin, que em uma fração de segundo se esquivou. O que? O alívio durou apenas um momento. Acontecer. Lucario girou nos calcanhares ao acertar um gancho de direita. Austin focou a aura na parte superior do corpo. O que acontece agora? Eu faço um caminho de montanha, em uma rodovia. Foi difícil. A pia em suas focas ainda estava entupida. Ele também não viu água fluindo dele. Ele estava com sede, mas só liberava uma gota de cada vez. Austin cerrou os dentes. Milímetros? A obstinação cresceu dentro dele. Ei! Austin se inclinou para trás. Uau! Lucario balançou no ar. Foi por pouco. Ele mal evitou o segundo ataque após o primeiro. E Austin não planejava permitir outro ataque. O que? Austin reuniu força nos joelhos.
Olhe para você. Ele concentrou a aura em seu corpo dorsal, especialmente em sua coluna. Não apenas concentre-se nisso, mas dobre-o. 5 segundos. 3 segundos. 1 segundo. Foi uma bagunça, mas quando a aura se reuniu em sua medula espinhal, os olhos de Austin brilharam em vermelho enquanto ele executava perfeitamente o movimento espelhado do gancho de direita de Lucario. Sua forma, sua técnica e seu timing eram perfeitos. Os olhos de Lucario se arregalaram quando ele desviou o ataque para o lado onde o punho de Austin encontrou o tronco de uma árvore, mas desta vez o pequeno punho de Austin atingiu o caminhão da árvore, fazendo com que os olhos de Austin se arregalassem e seu queixo caísse. Eu acabei de fazer isso? Parágrafo MAC. É comumente acreditado que Hypno é um Pokémon capaz de controle total da mente, tão completo que o humano possuído poderia muito bem ser um robô ou um personagem de videogame. Esta crença é tão ampla que os assassinos usaram com sucesso a posse de Hypno como defesa e as agências de espionagem financiaram grandes quantidades de pesquisas sobre o uso direcionado de Hypno para vencer guerras ou assassinar líderes da oposição. Também está quase totalmente errado. A realidade da posse de Hypno é muito mais modesta. Pessoas possuídas por Hypno se movem com um andar lento e uma postura curvada, e seus olhos, não as íris, mas os olhos inteiros, brilham em um azul claro semelhante ao de muitos pokémons psíquicos quando usam seus poderes. Somente os de mente fraca podem ser possuídos, e mesmo eles não podem ser levados a fazer coisas contrárias à sua natureza, como prejudicar as pessoas que amam. Embora Hypno seja ocasionalmente usado para sequestro dessa maneira e outros atos nefastos, pois embora Hypno possa ser resistido, sempre há aqueles que culparão a posse de Hypno por coisas que teriam feito na primeira desculpa de qualquer maneira, o uso mais comum é muito mais benigno. Não é incomum que uma pessoa passe um momento olhando para um pingente de Hypno e acorde horas depois e descubra que limpou um parque ou consertou uma casa, ou preparou refeições para o sem-teto. Talvez Hypno, apesar de toda a sua reputação, tenha bom coração, afinal. Capítulo 270. Mudança de ponto de vista. Enquanto o sol se põe sobre o desfiladeiro seco e poeirento, um grupo de cientistas e trabalhadores agita-se, as suas vozes subindo e descendo numa cacofonia animada. Penhascos imponentes de arenito vermelho e laranja erguem-se em ambos os lados do cânion, a rocha antiga parecendo pulsar com o calor do sol do meio-dia. Em meio ao caos, um grande poço fica no centro da cena, com suas profundezas envoltas em sombras. Ao seu redor, um grupo de pessoas está reunido, com os rostos obscurecidos por máscaras e chapéus enquanto trabalham no calor implacável. Alguns usam pequenas escovas e espátulas para peneirar delicadamente a terra, enquanto outros empunham picaretas e pás, com os músculos tensos enquanto trabalham para soltar o solo e expor quaisquer fósseis que possam estar enterrados sob a superfície. Barracas foram montadas na área, proporcionando um certo abrigo contra os raios implacáveis do sol. Lá dentro, o ar está fresco e escuro, e o único som é o murmúrio de vozes enquanto os cientistas se debruçam sobre mapas e cartas, com os olhos brilhantes de excitação. Rachadura! Os sons da escavação ecoaram por todo o cânion. O local da turbulência foi o grande Grandpa Canyon, localizado na parte norte de Kanto. Grupos de treinadores, arqueólogos e outras pessoas fizeram do Grandpa Canyon a sua casa enquanto desenterravam os fósseis das feras que outrora habitaram esta grande terra há milhões de anos. Acredita-se que o Grandpa Canyon tenha sido um grande lago de água para onde os pokémons dos arredores migraram durante a Era Mesozoica. Austin e Yellow chegaram à entrada do cânion na manhã seguinte, seguindo os marcadores e a multidão até o local da escavação enquanto estavam. Nas costas de Rishornin, Austin o segurou com força na cela que ele havia conseguido para Rishornin, com Yellow praticamente abraçando Austin durante todo o caminho até lá. Austin ordenou que o tipo de rocha avançasse, esperando que isso economizasse algum tempo. Ele aprendeu da maneira mais difícil que, ao contrário de outros Pokémon terrestres como Arcanine, Rishornin só conseguia correr em linha reta, independentemente de toda e qualquer pedra e obstáculo que pudesse ter a infelicidade de estar em seu caminho. Mas a emoção era viciante, então ele conseguiu. Seu objetivo é aprender pelo menos a montar Rishornin. Então este é o vovô Canyon. Yellow exclamou, olhando para os penhascos laranja avermelhados. Por que estamos aqui se temos alguns fósseis conosco? Yellow perguntou curiosamente a Austin, que estava suando profusamente, tentando desacelerar Rishornin, que parecia não parar. Vamos, pare! As palavras de Austin finalmente penetraram na cabeça dura de Rishornin, mas a parada repentina do Pokémon fez com que Austin e Yellow fossem jogados para fora das costas de Rishornin. Rishornin olhou para o chapéu de Austin com algumas faíscas nos olhos antes de mastigá-lo. Enquanto isso, Austin se limpou antes de estender a cabeça para Rishornin, que apenas olhou para ela enquanto mastigava o chapéu. Yellow começou a suar quando viu Austin e Rishornin se encarando antes de Rishornin cuspir o chapéu. Não demorou muito, pois um Austin irritado e um amarelo risonho seguiram a conversa, e o pneu rastrou em algo que se aproximava de um vale no desfiladeiro, cheio de pessoas e tendas por toda parte. Uau, Yellow disse. É muita gente para tão cedo pela manhã. A maioria deles provavelmente já está aqui há algum tempo, disse Austin enquanto olhava o artigo na Pokéne. Eles não abriram o local ao público até recentemente devido a um ataque da equipe Rocket a este local há alguns meses, onde a equipe Rocket capturou muitos Rishorns, o que resultou no acesso dos arqueólogos a uma área do Grandpa Canyon que foi o território da tribo Rishornin, onde encontraram um fóssil totalmente intacto e queriam tirá-lo do caminho antes de procurar mais. Isso é ótimo e tudo, mas por que estamos aqui? Amarelo perguntou. Eu tenho um Pokémon que quero capturar neste lugar. Ah, o que é isso? Vai ser uma surpresa. Austin disse ao se parar ao ver um grupo de pessoas à frente. Austin se concentrou em canalizar sua aura para os ouvidos. Ele vinha trabalhando nesse exercício há semanas, tentando aproveitar a energia dentro dele para amplificar seus sentidos.
Ele podia sentir a aura girando dentro dele, uma bola de energia brilhante e pulsante que parecia vibrar com vida. Respirando fundo, ele concentrou toda a sua atenção em seus ouvidos, visualizando a aura fluindo para fora dele e entrando nas delicadas estruturas internas. No início não houve nada além de silêncio. Austin podia sentir a aura girando em torno de seus ouvidos, mas não houve mudança em sua percepção. Ele cerrou os dentes e empurrou com mais força, investindo cada vez mais energia no esforço. De repente, o silêncio foi quebrado por uma cacofonia. Os ouvidos de Austin foram inundados de barulho, as vozes de todos no desfiladeiro aparentemente ecoando dentro de sua cabeça. Ele ouviu conversas ao seu redor, os passos das pessoas que passavam e até o farfalhar do vento nas árvores. Foi demais. Austin fez o possível para não gritar de dor enquanto tapava os ouvidos com as mãos, tentando bloquear o barulho insuportável. Yellow sentiu a dor de Austin e colocou a mão na testa de Austin, os olhos estreitados em concentração. Austin pôde sentir uma sensação de formigamento quando os poderes de Yellow fluíram para ele, acalmando a dor e a tontura que assolavam seu corpo. Um idiota é sempre um idiota. Uma voz chamou a dupla quando eles olharam para o lado e viram Lucario parado com uma expressão severa. Austin ficou envergonhado porque sabia que havia cometido um erro ao superestimar sua capacidade e prometeu ser mais cuidadoso no futuro. O que devo fazer? Visualize ou concentre-se em quem você quer ouvir, Lucario respondeu fazendo Austin acenar com a cabeça enquanto Yellow parecia preocupada, pois não queria que Austin passasse por aquela dor novamente. Vendo a expressão de angústia no rosto de Yellow, Austin exclamou, não se preocupe, terei cuidado desta vez. Mas, não se preocupe Amarelo, agora temos o mestre conosco se algo der errado. Yellow assentiu relutantemente enquanto Austin fechava os olhos para focar em sua aura. Ei, você viu aquelas pegadas que foram amarradas e até um esqueleto de aerodáctilo? Eles já começaram a embrulhar o gesso para que possam carregá-lo e levá-lo ao museu da cidade de Pelter. Isso não foi apenas um boato? Sim, no começo eu também pensei, mas depois de ver em primeira mão, não pude acreditar no que via. Ei, aquele não era o neto do Professor Oak? Sim, o Merdinha encontrou um esterco de Pokémon fossilizado, mas ele está procurando por algo um pouco maior, como um louco. Austin suava antes de balançar a cabeça, levantando-se e voltando-se. Não deveríamos ir até lá? Yellow perguntou, mas Austin balançou a cabeça e apontou para uma floresta perto do cânion. Não vamos encontrar o Pokémon que quero no cânion. Era isso. Sob o desfiladeiro. O que? Amarelo perguntou incrédulo. Cidade Cerulean? Rio Cerulean? Central abandonada? Pokémon do tipo elétrico olharam com admiração e horror ao verem o céu coberto pelo abismo de nuvens escuras enquanto raios de relâmpago atravessavam o abismo iluminando o encontro de dois deuses. Os membros da equipe Rocket estavam tremendo, assustados enquanto olhavam para as costas da entidade conhecida como Mewtwo, que gritou, eu sou um deus, viverei para sempre. Você por outro lado cairá. As palavras de Mewtwo foram dirigidas a um dos filhos do deus aviário do trovão Zapdos. O corpo de Zapdos brilhou com relâmpagos etéreos enquanto o chamado do semideus era como um interruptor que fazia com que as nuvens escuras do abismo direcionassem seus relâmpagos como o martelo de Deus julgando os mortais que reivindicam a divindade. O relâmpago gigante fez Mewtwo sorrir e exclamar, eu sou o grande traidor deste mundo. Não deve haver outro. Se eu, Mewtwo, quiser que os pássaros caiam mortos das árvores, então os pássaros cairão mortos das árvores. Eu sou Deus. A terra pela qual passo irá me veja e trema. Com um aceno de mão, Mewtwo parou todo o raio caindo sobre ele antes de se virar para Zapdos, que sentiu uma extrema sensação de perigo engolfá-lo. Se eu, Mewtwo, quero que os deuses caiam, então eles também cairão. Os olhos de Mewtwo brilharam com uma cola azul antes de ele lançar o raio em direção a Zapdos como se estivesse zombando dele, dizendo que ele traria o semideus do trovão, com um raio propriamente dito. Parágrafo Mac. Ao contrário de sua forma evoluída de Kingler, as articulações do Crabbe são bastante fracas. É bastante comum que suas grandes pinças se quebrem durante a batalha. As pinças voltam a crescer rapidamente, embora o Crabbe esteja um tanto limitado em sua capacidade de movimento nesse meio tempo, e muitos treinadores até as colhem para venda. Não é a força natural do Crabbe, mas o desenho da pinça que lhes confere eficácia, e funcionam igualmente bem quando operados por um ser humano ou acoplados a máquinas. Alguns são usados para transformar pedras em pó ou quebrar Pokémon como Clamperl ou Geodude, enquanto outros são usados para esmagar o pescoço de criminosos condenados. Embora muitas vezes isso seja considerado um exagero, eles são usados até no preparo de alimentos como quebra-nozes, abridores de latas ou simplesmente em uma função semelhante a talheres. Uma das primeiras proibições rituais vistas no mundo Pokémon foi a de usar essas pinças na carne de Crabbe ou Kingler, o que se acreditava irritar os deuses e desrespeitar os mortos. Chegou a muitas religiões, mas não a todas. Os seguidores de Groudon e do trio Regitem o hábito de comer Crabbe inteiro como demonstração de desprezo pelo mar. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.